Tá. Mariana, antes de mais nada, nós vamos coletar teu depoimento e depois a tua mãe. Tua mãe está por aí? A Luciane? Sim, Ela está na está. mesma sala? Oi? Em qual local? Tu estás em casa, no escritório, algum local? Qual local que tu se Sim. encontra? A minha mãe está aqui do meu lado. Tá, então eu vou pedir a gentileza para ela se retirar, tá? Ela não Tá. pode ouvir o teu depoimento. Eu tô de fone e não tá ouvindo. Tá, então é o seguinte, mas ela não pode ouvir a tua declaração, tá? Pedir para ela se retirar e para um local distante aí, tá? Que ela não tem acesso, se puder fechar a porta, inclusive, do ambiente, que ela não pode ter acesso ao teu depoimento, tá? Tá bom. Mãe, Fala tá aí para pedindo ela. pra você se retirar, por favor. Oi, tá me ouvindo? Tu tá falando de celular? Oi, Tá falando de um celular ou do computador? eu não tô ouvindo direito. Não tá ouvindo? Oi, tá ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Sim, Tá falando de computador, celular, de onde é que tá ouvindo? computador. Computador. Tá, tem porta aí nesse teu local que tu tá falando? Sim, já tá fechado. Tá, tua mãe saiu da sala? Sim. Tá, ok. Ela saiu ali, doutor, deu pra ver que ela saiu ali atrás dela tem uma saída ali, tá? Só para visualizar, para deixar aqui registrado. Ô, Mariana, então é o seguinte, primeiro eu vou te qualificar. Rapidamente. Mariana, tu poderias colocar tua cabeça pro lado direito um pouco rapidamente? Pro lado direito, teu lado direito. Só pra gente ver onde é que tá essa porta. A porta é uma porta branca lá atrás de ti? Aqui. Aí. Ah, tá. Dá pra ver o clima, dá pra ver a maçaneta, a porta fechada e realmente foi por ali. Pra gente deixar bem registrado que ela saiu mesmo. Eu vi ela saindo, ficou claro que ela saiu ali, doutor. É isso, exato. Ok, obrigado. Ô, Mariana, primeiro eu vou te qualificar, tá? E na sequência a gente fala aqui do teu processo, tá? Processo em que tu figura como vítima, tá? O teu nome completo qual que é, Mariana? Mariana Borges Ferreira. A filiação, nome de pai e mãe? Luciane Aparecida Borges. Eusébio Ferreira da Silva. Uhum. A tua data de nascimento, Mariana? 21/12/1996. Estás com quantos anos atualmente? 23. 23 anos. Uhum. Teu local de nascimento? Uberaba, Minas Gerais. Uhum. E tu atualmente moras onde? Uberaba. Queres declinar o endereço ou preferes não? Todos eles têm acesso a tudo. Mas queres informar teu endereço ou preferes não informar teu endereço atual? Peraí, só um minutinho. Mãe, você não pode ficar aqui. Desculpa. Tá ok. Eu gostaria que ficasse em sigilo. Tá ok, não tem problema. A profissão, Mariana? Antes do crime ocorrer, eu era influenciadora digital, modelo, e tinha uma empresa com a minha mãe. E atualmente? Eu vivo dentro de um quarto. Tá. Teu grau de instrução, Mariana? Ensino médio completo. Tá ok. Mariana, vamos fazer aqui agora na condição de vítima, tá? Eu preciso só esclarecer que tu vai depor como informante e aí não presta compromisso legal de dizer a verdade, por uma questão de interesse processual aqui, uma questão legal, tá? Mas se puder esclarecer os fatos aqui é importante, tá? Vou passar a palavra primeiro ao Ministério Público, o doutor Tiago tem a palavra, tá? Excelência, me permite só uma questão de ordem? Sim. Muito obrigado. Excelência, é só até por uma questão de respeito ao assistente de acusação. Ela, desde o começo, ela foi assistida por vários advogados. Agora, nesse exato momento, a advogada dela, habilitada, está no Instagram postando, falando do processo. Então, eu tenho dificuldade de compreender a participação da Defensoria Pública no processo onde tem advogado constituído e agora, esse aqui é o Instagram dela agora, nesse momento. Uhum. Doutor, essa questão depois a gente até decide ali na ata, doutor, mas só para indicar que já houve o deferimento da assistente da acusação por decisão fundamentada nos autos. Então, com relação a isso, já até precluiu a matéria, mas a gente pode reanalisar,
posteriormente, tá? Surgiu agora, esse fato surgiu agora. Tá? Tá, ok, eu entendi. Muito obrigado. Então, tá. Para ficar o registro. Obrigado. Então, doutor Tiago tem a palavra, depois assente a acusação, depois a defesa, tá? Obrigado, excelência. Mariana, esse teu relato é um relato como se fosse do zero, né, da fase judicial, a oitiva talvez mais importante que houve sua até o presente momento. Por isso, eu pediria que você tivesse calma e fosse bem objetiva nas respostas. Depois, talvez, acho que a gente termina com a tua descrição completa dos fatos, porque eu acho que se for objetivamente respondendo, talvez vai tornar mais prático. E, obviamente, no final, você ter a oportunidade de falar o que tu quiseres e te sentires à vontade. Entendeu? Eu vou te fazer algumas perguntas e peço para... Está cortando o que o senhor está falando. Mariana, só para te ajudar aqui, a questão foi feito um pedido para tu falar bem objetivamente do que aconteceu, tá? Aí as perguntas vão ser fracionadas, tá? O Ministério Público vai estar falando nesse sentido, tá? Doutor, tem a palavra, desculpa aí, só para esclarecer. Obrigado. Os demais estão me ouvindo bem? Os demais me ouvem bem? Perfeito. Perfeito. Mais ou menos, doutora Fernanda? Tá meio fracionado. Fernanda, um pouquinho, doutor. Fica cortando, assim, fica intermitente. Mas dá para entender, sim. Dá para entender. Vamos vocês fazem assim para mim, porque eu vejo imagens. Tá bom? Vamos nesse símbolo. Até porque o mais importante aqui é a declaração da Mariana. Então, né, se a gente puder auxiliar também aí. Obrigado, doutor. Mariana, vou fazer perguntas objetivas, então. Você frequentava o Café de la Musique há quanto tempo? Eu não frequentava. Eu fui contratada para trabalhar lá como divulgadora do local, porque eu era influenciadora digital e modelo, e eu já tinha feito 2 eventos anteriores ao do crime. Entendi. Fora esse dia, você só havia ido lá 2 vezes, então? Como divulgando o local, sim. E foi outras vezes, então? Eu falei frequentar, pode ser profissionalmente, como convidada, isso não importa no momento. Já aconteceu de eu fazer outro evento, mas pelo Grupo UOL. Eu fui contratada pelo Grupo UOL. Mas Entendi. Como embaixadora, pelo Grupo UOL, eu fui contratada como influenciadora para fazer evento, digamos assim, picados. Entendi. Mas foi um ou outro, assim. Você lembra mais ou menos quantas vezes havia ido lá? Anteriormente, não, mas muito pouco. Mas tipo assim, 5, 10, 20? Menos que 5. Menos que 5. Tá, e daí fez esses 2 eventos, esse seria o terceiro, né? Sim, e foi apenas para almoço. É igual eu fazia no 300 também. Parte do almoço. Divulgação do almoço. Entendi. No dia dos fatos, você bebeu? Sim, um gin. Bebeu bebida alcoólica, né? Sim, um gin. Foi um gin só. Isso, na minha comanda, inclusive, consta. Tá. Mariana, as provas que nós buscamos aqui é para instruírem os autos. Então, quando eu fizer algum questionamento, ele não tem intenção jamais de desafiar, pelo contrário, ele tem a intenção de extrair o máximo de verdade, até porque eu já sei o que a defesa vai alegar, então eu já quero, com o teu depoimento, identificar o que deve ser correto ou não. Inclusive, eu tenho muito que eu gostaria muito que fosse colocado dentro do processo, porque desde a investigação vem sendo obstruindo provas, então eu gostaria muito, tem muitas provas. Eu acho que ao final eu dou essa oportunidade, e aí vocês incluem tudo, pode ser? Muito obrigada. Tá. Mariana, existe aqui no processo uma informação de que estarias bebendo no começo do dia, ali, no almoço, na verdade, eu acho que foi por volta das 4, foi um almoço que parece ter sido tarde, porque uma das gerentes estaria lá às 4, não havia chego, tu chega com o rapaz que almoça contigo. Não, eu não cheguei com o rapaz, eu cheguei com a Vanessa, eu tenho prova disso, ela me buscou em casa, nós chegamos, logo em seguida chegou o Sidney, que é um amigo meu que é homossexual, era meu amigo, né? Infelizmente, eu não tinha amigos ali. O Sidney, a Sabrina, a Fernanda, a Lisandra, são essas que estavam na mesa depois que a gente chegou, eu e a Vanessa chegamos.
Entendi. E eu bebi água com limão e eu também tenho prova disso, eu tenho prova dos horários, e eu tenho prova da minha comanda e das filmagens do horário que eu peguei o meu único gin. Eu tenho prova de tudo. Tá, perfeito. A informação, então, de que esse gin teria sido bebido o quê? No almoço ou de noite? Não, foi depois que a gente foi, já é umas 5 e pouca, umas 5 e meia, nós fomos fotografar no deck. Depois que a gente foi fotografar, a gente voltou para dentro. Opa, é que cortou para mim. A Mariana tá sem som ali. Ô, Mariana, só põe um pouquinho que o teu som aqui deu problema, o teu áudio. Eu não estou te ouvindo, Mariana. Teu áudio. Dá uma verificada no teu áudio aí, vê o que aconteceu. Quem sabe o teu fone conecta e desconecta. Muda ela para ouvindo? Parece que ela não tá, porque a doutora Fernanda, por exemplo, tá muda, ela parece o vermelhinho ali no microfone, né? Isso. Ela não tá, alguma conexão do fone mesmo, do microfone. Você nos ouve, Mariana? Só faz assim. Você nos ouve? Não ouve. Não ouve nada. Nem nós dela. Vou colocar a gravação aqui para não ficar muito grande. Nós paramos aqui nas perguntas do promotor, tá? Doutor Tiago, passa a palavra para o senhor. Fique à vontade. Obrigado, excelência. Mariana, você me ouve bem? Sim. Obrigado. Mariana, como a gente conversava então, no dia você falou que chegou com a Vanessa, depois chegou o seu amigo. Há uma comanda no processo, se não me engano, com algumas bebidas. São tantas informações que eu confesso que eu não lembro todas de cor, mas eu acho que tem 4 bebidas nessa comanda. Essa comanda teria sido a comanda que você diz onde consumiu a bebida alcoólica? Só houve uma comanda você no dia ou houve mais de uma? Tem a comanda do almoço, no caso, e tem o cartão de consumo. Eu peguei a minha única bebida com o meu cartão de consumo, que foi o que eu entreguei para o Felipe Odara, o delegado. E na hora do almoço, consta o que todos na mesa consumiram além de mim. Que inclusive nem fui eu que assinei, foi a Jéssica. E isso também é uma coisa muito estranha. Entendi. Ela ter assinado uma coisa por mim. Vamos ser objetivo aqui para ajudar. É porque eu tenho experiência com esse tipo de processo, Mariana, por isso que eu vou, às vezes, tentar direcionar bastante, tá? Então, eu vou te deixar à vontade para me narrar o que tem de consumo de bebida alcoólica, desde o momento que você chegou até o momento que você foi embora por meio de comanda. O que há, por favor? A única bebida alcoólica que eu consumi foi um gin. Tá, mas eu digo... Doutor Gastão, você está dando uma sugestão para o senhor. Dá para o senhor apertar o botãozinho azul ali e anular o seu áudio? Aí a gente não ouve o seu falando. Até eu vou pedir, porque melhora o áudio até. Também vou fazer isso, tá? Mariana, então agora somos só nós dois que estamos sendo ouvidos aqui. Então, no dia todo você consumiu um gin, é isso? Não o dia todo. Eu consumi um gin, foi às 7 horas, foi por volta das 7 horas. Antes disso eu tomei água com limão. Boa, tá ótimo. Então, quando as pessoas... Porque existem referências no processo de que você estaria alegrinha, que já estaria um pouco embriagada. Onde consta essa bebida? Tinha que constar pelo menos a bebida, então, né? O gin que eu tomei no toxicológico que foi manipulado. Sim. Mariana, você não está aqui para questionar o processo, senão vai dificultar bastante. Você está aqui para contribuir como testemunha de acusação e como vítima, para agregar provas a esse processo e não agregar questionamentos a este processo. Isso é uma sugestão que eu dou para você, para ser mais eficiente. Eu entendo quanto o momento é sensível para você, eu entendo profundamente a situação que você sente, que a sua mãe sente, o que você passa. Qualquer pessoa tem empatia com isso. Mas agora eu preciso que você me ajude. Tá? Então vamos lá. Só houve uma comanda, então, no processo inteiro, da sua parte, só uma comanda. A outra foi a Jéssica que assinou. Isso. Nessa outra que a Jéssica assinou, não há nada de álcool consumido por você ou há? Não. Tá ótimo. Obrigado. Então, você teria consumido só uma dose de gin por volta das 7 da noite. Sim, que eu tenho as provas que, se preciso, eu envio novamente para o e-mail pelo e-mail do Ministério Público e do Tribunal de Justiça.
Tá. O ideal é que você encaminhe até para assistente de acusação, que é quem mantém a relação direta com você. Tá? Mas pode encaminhar também ao Ministério Público. Mariana, vamos dar continuidade a isso. O fato teria ocorrido lá pelas 9 e pouco da noite, 10 e pouco da noite, não me lembro o horário exato agora. Mas no momento que esse fato ocorreu, você consumiu antes desse fato, alguma bebida alcoólica? O seu áudio saiu. Ricardo, gravando, né? Isso, beleza. Doutor Tiago, pode ter a palavra, tá? Pode continuar. Obrigado, Excelência. Até para deixar o registro agora, eu acredito que ela esteja no celular, porque a imagem fica em pé quando é do celular. Mariana, o fato aconteceu entre 22h25 e 22h31 da noite, do dia 15 de dezembro. Eu volto à minha pergunta anterior, então. Você teria ingerido alguma bebida nessa hora que antecede Estava dopada. o fato? Eu tive lapso temporal de memória. Eu estava dopada. Eu não sei nada depois que a Sabrina me puxa pelo braço pra gente tirar uma foto no bangalô. Eu lembro que eu só chamei a Fernanda pelo WhatsApp e depois disso... Entendi. E a senhora tem ideia de que hora seria mais ou menos isso? O fato foi 22h25. Não, foi bem antes. Estava claro ainda. Não tinha escurecido. Estava claro ainda. Eu acho que era por volta das 7h25, 7h30. Eu não sei o horário exato, mas eu tenho a prova do WhatsApp que eu chamo a Fernanda e as filmagens também. Todas Entendi. elas são melhores do que eu deduzir um horário. Entendi. Então, a última lembrança que a senhora tem é de um fato ocorrido por volta das 19h30. Depois disso, a senhora não lembra mais nada. Que foi a Sabrina me puxando para fazer uma foto no bangalô. Depois disso, eu tenho lapso temporal de memória. E Quando aí, foi recuperar a memória novamente? foi quando eu desço uma escada escura. Eu tava com a sensação de que eu tava voando, eu só queria sair dali, tinha um segurança na porta. E eu queria saber por que eu tava sozinha, por que os meus amigos tinham me abandonado. Eu não tinha noção do lugar que eu estava. Essa escada escura seria a escada... Essa escada escura seria a escada do camarim do Café de la Musique? Olhando as fotos que constaram na investigação, creio que sim. É a única, e as filmagens também. Tá. A senhora já estava com o acusado André por volta das 7 da noite, quando perdeu a memória? Essa pergunta, ela é totalmente inverídica, porque eu Não pergunta se ele estava ou não estava. Não existe uma pergunta inverídica. Eu não conheço ele. Mas por fotografia hoje a senhora sabe quem é, né? Mas eu não conheço ele. Ele não se aproximou de mim quando eu estava normal. Eu vou repetir a pergunta. A senhora lembra de estar com o André antes das 7h30 da noite? Não lembra? Não. A senhora lembra de estar com a testemunha Roger antes das 7h30 da noite? Não. A senhora lembra de Não estar... conhecia também. O Roger também é outro que eu não conhecia, nem por foto, nem nome, nada dele. Quem falou pra mim que ele é o sócio do café foi a Ana Bruna, que viu uma das filmagens que a minha mãe mandou para ela, que eu gravei o mágico, que inclusive isso consta dentro do processo, e ela falou que do lado da mesa, um careca era ele. Ela foi falando quem ela conhecia que estava do lado da mesa. E aí eu fui ter noção que estavam todos conspirando contra mim naquele dia. Entendi. Então, a senhora chegou a ver a imagem de um sujeito chamado Roberto Marinho? A senhora sabe quem é essa pessoa? Também não conhecia. Tá. Depois a Ana Bruna também foi falar dele. A Ana Bruna e a Bruna. Tá. Mas a senhora sabe quem é essa pessoa por imagem hoje? Hoje sim. Hoje sim. A senhora lembra de estar com essa pessoa antes das 7h30? Não. Eu não estava com homem nenhum, a não ser o Sidney, que é um amigo que eu tinha homossexual. Entendi. E mulher, quem que a senhora estava antes das 7h30? Já vou tentar
mostrar para a senhora onde eu quero chegar. Eu preciso de indicativos de quem teria, em tese, colocado algo na sua bebida, que é a tese da senhora. A senhora diz, alguém me deu alguma coisa, eu estou dopada, a gente precisa descobrir quem. Isso vai ser perguntado para o Roger também, vai ser perguntado para outras pessoas. Eu quero saber da senhorita. Infelizmente, poderiam estar dentro do processo, mas não estão, que foram obstruídas essas 37 câmeras, porque tem câmera na onde é o restaurante, tem câmera por todo o Café de la Musique. Entendi. Mas, e a senhora estava com quem, então, nesse momento? Antes das 7h30? A gente almoçou, eu, a Vanessa, o Sidney, a Lisandra, a Sabrina e a Fernanda. Entendi. E nesse momento, antes das 7h30, a senhora falou que a senhora bebeu gin por volta das 7, então seria nesse momento que a senhora supõe ter ingerido algo que tirou da senhora a consciência? Esse é o momento Hoje em dia eu percebo que eu já estava com uma sensação um pouco diferente da que eu teria normalmente, mais cedo. Entendi. Sabe? Hoje em dia eu vejo que eu já estava com uma sensação estranha, então talvez pode ter sido na hora do almoço ou Tá. na hora... Vamos fazer esse recorte aí, vamos fazer esse recorte antes das 7h30, que é quando a senhora, nessa hora que antecede às 7h30, né? Eu sei que a senhora almoçou, teve uma discussão do Sidney, que teria almoçado, isso tudo não me importa agora, tá? Eu quero saber nesse momento que antecede às 7h30. Depois, se eu puder, eu gostaria. Eu tenho 40 perguntas para a senhora. Se eu for me alongar em todas, a gente vai até meia-noite. Entende? Tá. Algumas, quando a senhora fala, já responde 2, então eu vou poupando. Mas inclusive, tenho todas elas por escrito para não deixar passar nenhuma. Nessa hora que antecede às 7h30, o que a senhora lembra de ter acontecido? Eu cheguei com a Vanessa por volta das 13h30. Logo em seguida chegou o Sidney, a Sabrina, a Lisandra, a Fernanda. Nós sentamos na mesa, nós pedimos o almoço, ele demorou um pouco. Nisso tem um mágico que ele fez algumas mágicas, ele colocou, tipo, ele às vezes tocava na nossa mão assim para poder o óculos levantar para cima. Eu tenho todos esses vídeos guardados. Hoje em dia também eu fico desconfiada do mágico. Acho que ele deveria ter ido depor na delegacia, ele não foi. Muitos, inclusive, ficaram de fora, não sei porquê. Então ele pega na nossa mão assim e ele manda a gente fechar os olhos. Tem todos esses vídeos gravados no meu telefone. De diferente, assim, foi isso. Depois que a gente almoçou, a gente foi para o deck fotografar. Eu tinha que fotografar os looks das minhas parcerias. Eles também fotografaram. Todos eles sempre ao meu redor. Todos eles. A Sabrina, o Sidney, tanto que eles aparecem, inclusive, nas imagens que eu estou fotografando. Eles aparecem às vezes atrás, assim, então me surpreende eles terem desaparecido e não saberem aonde eu estava, o que aconteceu, quando é conveniente, né, infelizmente. E aí, depois disso a gente voltou para dentro, eu pedi um sorvete e um gin. Depois que eu tomei o sorvete, eu peguei o gin que eu não tinha tomado ainda, peguei o gin e a gente foi para a piscina e foi lá. Eu fui tomando um pouco. E aí também tem vídeo dessa parte. A Jéssica estava na piscina também, atrás de mim. A Sabrina sempre atrás de mim, com uma bolsinha atrás. Uma bolsinha de tiracolo. Também aparece nos vídeos. Nessa hora, estranhamente, o Duda Tedesco começa a gravar e para em mim. Isso, assim, depois a gente foi analisar as filmagens que eu tenho no meu telefone. E com a ajuda da Ana Bruna e da Bruna Fidalgo, fomos reconhecendo isso pelo WhatsApp, que a minha mãe foi investigando. Ela foi reconhecendo quem era, a Ana Bruna, e a Bruna Fidalgo foi reconhecendo quem era. E também aparece a Bruna Fidalgo nas imagens, e eles param a imagem em mim, assim, como se estivessem me mostrando. E hoje em dia, a Franciele também nos stories. É bem estranho. E aí, depois disso, a Sabrina me puxa pelo braço, falando pra gente tirar uma foto no bangalô. Quando a gente chega, não tem homem nenhum, não tinha ninguém, assim, estava vazio. Hoje a gente sabe que é o bangalô 403, que é exclusivo dos sócios. E eu mandei uma mensagem logo em seguida para Fernanda, e depois disso eu já não lembro de mais nada.
Entendi. Quais bangalôs que a senhora esteve? Porque tem um que se chama piscina, tem um que só pode mulher, tem um que é 403, a senhora pode ir. Bangalô é só esse. Porque todos são camarotes. Só que tem a piscina, que é a única, que é a do meio, que é onde fica o DJ, que é em frente ao DJ, que é onde eu estava antes. E depois que a Sabrina me puxa, a gente foi para esse 403, que hoje é sabido que é o 403, que é o exclusivo dos sócios, e que ele fica, acho que da direita, para quem entra. Mas tem no processo, inclusive, eu coloquei onde que era. No processo, eu sublinhei assim em cima, de vermelho. Entendi. Então, depois das 7h30, você ficou inconsciente, não lembra mais o que aconteceu. Não tem Nesse exato momento do WhatsApp, que eu não posso falar agora com precisão o horário. O horário tem que olhar no WhatsApp e ver a conversa que eu posso fornecer. Não tem problema. Não há nem lembranças assim vagas de alguma coisa que aconteceu? O apagão ele é completo na sua memória sobre o que aconteceu entre 7h30 e perto de 7h30, no momento que a senhora desce a escada? Eu só lembro eu descendo uma escada que, assim, eu voltei à consciência e não voltei, digamos assim. Porque eu não estava raciocinando. Foi uma sensação que eu nunca senti antes na minha vida, que se estendeu até no outro dia. Só depois, quando já estava escurecendo no outro dia, que eu fui voltando em mim, assim. E eu falo que demorou a cair a ficha do que realmente aconteceu. Hoje em dia ainda eu paro, eu penso, e é muito difícil cair a ficha, sabe? Mas de tudo que eu passei até hoje, das violências que eu continuo sofrendo, não só por parte do estabelecimento, das pessoas envolvidas, como também das pessoas, das autoridades que poderiam proteger nós, vítimas de violência, e que não protegem. Tá, Maria, o processo aqui não serve para a gente debater a eficiência, né? Existe a corregedoria, existem outras instituições. Não, eu não falo de vocês. No momento eu falo sobre a investigação, sobre eu ter sido atendida por homens, sobre o legista ter sido homem. A última coisa que eu queria era um homem. Desculpa interromper a senhora. Eu não me preocupo se a senhora falar de mim, não há problema nenhum se a senhora falar de mim. O que me preocupa é que a gente não pode interromper esse depoimento com situações que não vão somar nada na produção de provas. Nós estamos aqui para produzir provas. Eu sei que para a senhora não é simples, mas nós estamos aqui para produzir provas, a gente tem que ser eficiente. Desculpa. Imagina, eu compreendo a senhora, então eu vou tentar ajudar. Eu fiz a pergunta se a senhora lembra alguma passagem, né? Das 7h30 até o momento que desce a escada. Nessa busca de lembranças que a senhora realizou, a senhora lembra do momento de algum ato sexual, de algum contato, algum beijo, alguma sala, algum canto? A senhora lembra alguma coisa? Não, acho que se eu lembrar, eu até peço para Deus, assim, que ia me machucar, ia me doer mais ainda, mas eu gostaria de lembrar, porque é muito melhor se eu pudesse acusar quem é, falar com o nome e falar, é aquela pessoa e pronto. Mas infelizmente não, então coube a investigação, descobrir quem é o autor do crime e indiciar, não a mim. Entendi. Não, perfeito. Vou continuar. Quando a senhora saiu, a senhora diz, então, começou a lembrar na escada, né? Descendo uma escada. A senhora, como foi a sua sensação física? Para a senhora concentrar na minha pergunta, porque ela tem um objetivo. Sensação física. A senhora estava tonta, a senhora estava desequilibrada, a senhora estava fraca, estava forte. Como a senhora se sentia? Eu estava como um robô, assim, eu não estava raciocinando, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu estava com a sensação de que eu estava voando. Eu estava tremendo, assim, eu não tinha coordenação motora no sentido de digitar, de mandar áudio. Tanto que depois a gente escuta, a gente até fica chocado com a forma que eu estava conversando, com a forma que eu estava digitando. E o próprio Uber fala que eu não estava que eu estava claramente sob efeito de substância entorpecente. Então ficou bem óbvio, assim, para quem queria ver. Agora, claro, olhando por cima, né? Perfeito. A senhora chegou a mandar mensagens depois que desceu a escada no celular? A senhora lembra disso? Sim. Mandei mensagem para o Sidney, para a Sabrina, para a Fernanda. Não lembro a ordem exatamente aqui agora, mas mandei para eles. Tentei ligar também.
e eles não me atendiam, mandei mensagens pedindo socorro, perguntando o que estava acontecendo, por que eu estava sozinha, por que eles tinham me abandonado. Mas eu não tinha noção da violência que eu tinha sofrido, eu não tinha noção que eu estava dopada, eu não tinha noção de nada. Tanto que se eu tivesse noção do que tinha acontecido, a primeira pessoa que eu ligaria era minha mãe, que ela sabe tudo da minha vida e que eu confio nela mais do que tudo. Então a Tá. primeira pessoa que eu Tem uma contactaria. mensagem. Mas Perfeito. mesmo inconsciente, acho que dentro do meu coração já sabia. Tanto que dentro do Uber que eu começo a chorar, que a partir do momento que eu entro no Uber, a minha mãe grava a ligação, porque eu ligo para minha mãe. A minha mãe e a minha irmã elas achavam que eu estava bêbada ou que eu estava brincando. E elas repudiam totalmente essa atitude. É uma atitude que eu nunca tinha, né, feito nada disso. Então elas acharam estranho e gravaram e ia me mostrar no outro dia para me dar alguma correção. Porque a minha irmã também é muito sistemática, mesmo que ela seja menor de idade. E Mariana, aí eu você peço pro meu pai, eu peço pra minha mãe chamar meu pai. E eu falo que eu não tenho amigos. já chegamos lá. Você já havia bebido no Café da Música alguma vez, alguma bebida alcoólica? Geralmente, ou eu bebo só água com limão, ou eu bebo um gin. Eu não sou de beber tanto assim. Quando que a Nunca senhora começou a beber? A senhora tinha quantos anos na época do fato? 21 anos. 20 anos na data do fato. A senhora começou a beber bebida alcoólica com qual idade? Acho que com 20, 17 não. 20, 18. Eu não lembro muito bem assim, mas sempre moderadamente. Entendi. A senhora lembra de muitas vezes ter ficado embriagada na vida? Não há problema nenhum nisso, a gente só precisa saber. A senhora lembra de que já vomitou alguma vez de ficar embriagada? Não? Inclusive porque eu sou muito alérgica, então eu evito as coisas que não são naturais. Eu gosto muito de coisas naturais. Entendi. A senhora nunca ficou embriagada, então. Antes desse fato, a senhora nunca tinha ficado embriagada assim, de Um dormir. ponto que eu queria ressaltar é que, infelizmente, a gente vive numa sociedade preconceituosa. Então, às vezes, eu tentava me adaptar no sentido de, às vezes, quando a gente está num grupo, às vezes a gente fala alguma coisa, a gente, né, conversa alguma coisa, ou eu evitava falar, porque muitas pessoas, inclusive a Ana Bruna, ela às vezes olhava para minha cara e falava que eu tinha cara de menina virgem, que eu nunca tinha namorado, então eu sentia muito preconceito nisso, então às vezes eu evitava esse tipo de coisa. E às vezes eu falava alguma coisa tipo assim, claro que não, para não demonstrar. Porque infelizmente as pessoas não entendem os nossos posicionamentos na nossa vida. Porque não é porque eu era virgem ou porque eu não bebia tanto que a pessoa é uma freira. Não existe isso. E nenhuma mulher merece ser estuprada, mesmo uma mulher que seja prostituta, por exemplo. Tá. Então, esse é um ponto muito importante. Vamos a uma pergunta aqui com relação à bebida. Teve um momento do processo que dizem que você teve uma discussão e você teria dito, agora eu vou beber. Há essa informação no processo. Você chegou a fazer essa afirmação para alguém? Jamais. Não fez. Tá. Tem uma mensagem, voltando às mensagens, e que a senhora teria dito, não quero esse boy. Teria mandado essa mensagem para alguém. A senhora lembra quem mandou essa mensagem? Eu não lembro de ter mandado essa mensagem, eu não lembro de ter visto homem algum. É muito estranho isso. Tá. Passamos o álcool, então, vamos para uma outra situação. A senhora consta no processo que a senhora era virgem, né? Eu queria confirmar isso com a senhora. A senhora tinha mantido relação sexual com alguém já antes dessa data? A senhora tinha alguma experiência sexual antes dessa data? Não, nenhuma. Entendi. A senhora teve experiências próximas de uma relação sexual antes dessa data? Nenhuma. Tá ok. A senhora então desce a escada, né? Que é a escada que a senhora recorda. Eu vou mudar a minha estratégia e vou respeitar a da senhora. Vou pedir para a senhora, então, me relatar o que a senhora recorda depois disso, até o momento em que entra no Uber. O que a senhora recorda? Fica à vontade, então. Acho que a senhora está preferindo assim, né? Então, eu estava descendo a escada escura, tinha um segurança na porta. Eu estava com a sensação de que eu estava voando. Inconsciente, assim, eu não raciocinava o que era certo, o que era errado, nada. Eu só queria saber cadê os amigos que estavam comigo na hora do almoço, por que eles me abandonaram. E vinham uns flashes também coloridos, eu lembro disso.
uma sensação horrível, assim. E eu tava sentindo muito medo também. E aí eu mandei mensagem para eles e eles me induziram a ir pro 300. Eles falaram que estavam no 300 me esperando. Eu fui sozinha, de salto, naquela rua de pedra, que para mim estava totalmente escuro, só que nas filmagens que foi cedida pela polícia, se eu não me engano, da rua, estava claro. Na minha cabeça, estava escuro. E eu pesquisando também, isso eu também relato na polícia. E pesquisando, um dos sintomas da droga é você ver tudo escuro. Então também não sei se a escada, na hora que eu desço, estava escura. Às vezes era o efeito da droga, entende? E aí eu fui sozinha e eu não sei como que eu podia ter caído, mas eu tava como um robô. Então essa é a diferença de quando uma pessoa tá dopada de uma pessoa bêbada. Uma pessoa bêbada, ela não consegue parar num salto alto, ela não consegue parar em pé, ela dá vexame. Uma pessoa dopada, ela é induzida. Ela fica igual um robô, igual uma marionete. E foi dessa forma que eu estava. Então eu fui até o 300. Infelizmente, eles não estavam lá. Hoje em dia, eu agradeço, porque eles poderiam ter sumido com as provas, eles poderiam ter me limpado, eles poderiam ter feito N coisas para descaracterizar o crime. Eles tentaram, mas eles não conseguiram. Eu fiquei lá esperando por eles, continuei mandando mensagens, vi que eles não iriam me ajudar. E aí tinha salvo no meu aplicativo casa, então eu chamei um Uber, porque se eu precisasse digitar, eu não iria conseguir. E assim que eu entro no Uber, um pouquinho antes, quando eu tô entrando assim, eu já tô ligando pra minha mãe, porque eu já tinha mandado mensagem pra minha mãe também. E eu já começo a falar com a minha mãe no telefone. E aí, isso tudo, esse caminho todo tem gravado, inclusive está dentro do processo, que foi disponibilizado para a polícia e também para o promotor Alexandre Piazza, que a gente pediu para colocar dentro do processo. E é disso, assim, que eu lembro. Entendi. Mariana, vou fazer uma reflexão e depois disso uma pergunta. Um dos questionamentos que há no processo é do porquê você teria ido para 300. Você falou que estava indo atrás dos amigos. Que eu fui induzida. Eles me induziram. Eles falavam que estava no 300 e eu estou em todas as mensagens. Sim, eu quero ouvir da senhora. O único motivo que a senhora foi para 300 foi na busca dos amigos? Havia um outro motivo? Não, nenhum. Nenhum outro, tá. Eu sempre acabo meu trabalho muito mais cedo. Eu nunca fico até esse horário, porque a gente tem que cumprir horário quando a gente é contratada para fazer o evento de divulgação. A gente fica cerca de 5, 6 horas, que é o horário do almoço, até começar um pouco a festa. E aí você divulga quem é o DJ e depois você pode ir embora. Eu cumpria isso e ia embora. Eu não iria para outro lugar, ainda mais sozinha, de salto à noite. Jamais. Entendi. Você já havia ido para o 300 alguma vez? Eu já fiz almoço no 300, que é o evento do almoço Pet Friendly. Eu era embaixadora do 300 Pet Friendly. Inclusive, já fui muitas vezes com a minha gata. Entendi. A senhora não tinha, não suspeitou o que tinha acontecido? Não chegou a desconfiar de algo que teria acontecido? Não entendi a pergunta. Vou tentar ampliar ela. A senhora disse que só teve noção da relação sexual, de tudo isso que tinha acontecido depois, com o tempo passando. Não foi uma relação, foi estupro. Sim. O estupro, em algumas situações, presupõe uma relação sexual. Por isso que eu peço a ajuda da senhora. A senhora não está aqui para questionar, a senhora está para somar com provas, entende? Senão eu estou lutando. E a minha capacidade. Desculpa, mas não considero uma relação sexual, considero um estupro. Então. Tá bom. Se a senhora quer chamar de estupro, eu vou chamar de estupro, então, porque é um pedido da senhora para chamar de estupro, tá? Então, quando a senhora saiu do estupro, a senhora lembra de alguma sensação de algo ou a senhora só foi pensar? Hoje em dia eu sei que eu estava com a sensação de que eu estava sedada. Porque eu nunca fiz cirurgia nenhuma. Então, eu também não tinha noção de como que é uma pessoa sedada. Eu nunca tomei remédios, assim, remédios de... Esses remédios quando as pessoas tomam que tem algum problema mental, sabe? Eu nunca tomei nenhum. Então, eu não sabia como que era a sensação. Eu sempre gostei de coisa natural. Então, eu não sabia como que era a sensação. Hoje em dia, pesquisando, a sensação que eu estava era de sedada. Eu estava sedada. Eu não tinha sensação no meu corpo, assim, sabe? Entendi. Onde eu quero chegar com isso?
Porque a senhora sai do Café de la Musique e vai para o 300. Qual é a tese da defesa? Então, eu vou começar a tentar esclarecer para a senhora entender mais os motivos e me ajudar mais. Qual é a tese da defesa? Por que a menina teria ido para o 300 logo depois de ter sido estuprada? Né? Primeiro, porque eu não tinha consciência nenhuma. Isso. Uma pessoa que ela não tem consciência nenhuma, ela não sabe o que está acontecendo. Uma pessoa dopada, ela não sabe o que aconteceu. Eles usam essas drogas justamente para isso, para a vítima não ter noção do que aconteceu, para ela ficar totalmente vulnerável na mão do agressor e não saber quem é o agressor. Então, eles usam isso contra a vítima. Perfeito. Justamente Quando que a senhora... conveniente. Eu vou repetir, então, já uma pergunta que a senhora, de certa forma, já talvez respondeu, mas deixar mais claro ainda. Quando que a senhora teve noção do estupro? De verdade, noção mesmo, que caiu a ficha, que foi na hora que eu estava na delegacia, relatando para o policial, e que aí depois eu tive que relatar novamente. Porque porque eu relatei no primeiro BO, que foi para o Péricles, e aí depois foi para o policial Maurício, só que, estranhamente, o depoimento do policial Maurício que a gente deu, eu e a minha mãe, não consta no processo. Tá, então, no momento que a senhora teve noção, no momento em que a senhora... Quem viu que eu tinha sofrido violência foi a minha mãe na hora de tirar minha roupa. Mas Perfeito. eu gostaria Isso que essas aconteceu... partes da minha mãe explicasse, que foi ela que viveu, assim, eu não tenho muita consciência depois que eu cheguei em casa, eu tenho alguns flashes, assim, e depois eu apaguei. Isso foi na mesma noite? Sim. Ah, tá. Minha mãe, inclusive, ela tentou, tem até as ligações, ela tentou pedir socorro pro SAMU. O SAMU achou que não era grave, perguntou se eu tinha bebido. Minha mãe relatando, no caso, né? Perguntou, sua filha bebeu? E aí ela falou, sim, um gin. E a minha mãe não tinha muita noção do que tinha acontecido assim, sabe? Hoje em dia, ela falando, eu também falando, a gente tem consciência do que aconteceu, a gente tem noção até de coisas que a gente não sabia. Então, é diferente a nossa reação. E ali a gente estava... Então, e ele falou, eu tenho urgências mais importantes, senhora. E desligou o telefone. Então, só no dia 16 que a gente foi na delegacia e fez todos os procedimentos cedo. Mesmo assim, tempo muito hábil para constar o que precisaria, se não fosse o IGP, que ficou 4 meses com os meus exames. Eu vou repetir para a senhora, vamos poupar aí as críticas ao processo e vamos focar nas provas que a gente tem a produzir. Eu queria que a senhora descrevesse para mim como era a sua roupa, né, no dia desse fato. Mas a roupa toda. A senhora estava de meia, estava de meia calça, estava de calcinha, estava com borda, ele tinha botão. Como era? Porque o fato ocorreu, demorou 6 minutos. Né? Então eu preciso... eu gostaria de saber... Doutor, promotor, desculpa, mas a gente não tem certeza de quanto tempo durou. A gente tem certeza do horário que eu desci, porque bate com o horário que eu peço socorro. E que foi por isso que eu forneci à polícia. O horário da subida foi claramente manipulado. Tanto que o vídeo que consta no processo é um vídeo que está uma ferramenta de modificar o horário. Tem tudo lá, tanto que não é um vídeo original. Se fosse um vídeo de 6 minutos, ele não era partido no meio. Ele tá partido no meio, o horário de subida e descida. Se fosse um vídeo de 6 minutos, ele era contínuo. Eu entendo de computador, de vídeos, e até uma criança de 5 anos. Infelizmente, a gente não pode abster dos fatos. Tá, eu também não posso abster do processo, Mariana. Eu não conheço aqui, eu não estava na sua casa quando você fez esse levantamento, eu só conheço o processo, graças a Deus. Se quer o Café de la Musique, eu conheço. Se a senhora quer saber. Então, eu só conheço o processo. Então, eu peço que a senhora me compreenda quando eu faço as perguntas, porque o que eu sei é o processo só. Eu não estive na sua casa, eu não jantei com a senhora, eu não tive uma conversa com a senhora. Né? Então, eu peço que a senhora me compreenda. O que eu sei é o processo. Né? E mas no processo... está no processo, doutora, porque o promotor, o senhor falou que durou 6 minutos. Isso. Mas na hora de falar suposto fato, todos falam suposto fato, suposto estupro. Mas na hora de falar de um vídeo que está claramente manipulado, que claramente está cortado, afirma que é 6 minutos. Não tem como afirmar que é 6 minutos. Tá ok. Vamos continuar. Gostaria que a senhora me descrevesse sua roupa. Eu estava com uma calcinha,
um body que ele é de perninha, acredito que a doutora Fernanda ela vai saber, porque nós mulheres usamos. É um body, ele era do tecido mais grosso, ele era de perninha, eu não sei. Ele entra pela cabeça ou ele entra pelas pernas? Pelas pernas, por cima, assim. Ele veste pelas pernas. A senhora entra pela cabeça. Ele não tem botão, então. É por baixo. Você entra primeiro pelas pernas, depois sobe. Ele tem Ele botão. é fechado, ele é como se fosse um short com uma blusa. É um body. É como se fosse um short com uma blusa grudado. De um tecido Entendi. grosso. Mas o da senhora tinha botão? Não. Não tinha botão. Como se fosse um maiô, só que com shortinho. Um maiô de tomar banho na praia, só com shortinho e com manga. Isso. Isso. Porque aí isso não deixa a roupa transparente. Que aí Entendi. por cima tinha um vestido de renda. Então era o body e o vestido de renda. Quer dizer, uma calcinha, um body e o vestido de renda. Isso? Tá. A senhora lembra o material desse body? Eu não sei falar o nome, minha mãe vai saber porque ela entende, mas é um material grosso. Material grosso. Tá bom. Mas isso foi fornecido para o IGP. Tá. Não, perfeito. Eu só quero ouvir da senhora, porque a senhora ajuda a confirmar os fatos. Sim. Quando a senhora chegou em casa, a senhora tinha então uma calcinha, um body, não estava de sutiã? Oi? Não tinha sutiã? Eu não lembro se eu tava de sutiã, porque como eu te falei, era grosso, então você não precisa colocar. Porque não fica marcando, não precisa. Mas eu acho que eu não tava, não. Se eu tava, era do próprio body mesmo, sabe? Porque ele já tem tipo um bojo, assim. Entendi. Ele é mais Né? grosso. Suponhamos que a senhora, espero que a senhora entenda a minha pergunta, mas é para saber se é possível uma relação sexual sem retirar a roupa. A senhora acha que isso era possível com essa roupa? Sim. Era possível colocar ela para o lado assim? Esticar ela para o lado e manter uma relação sexual com essa roupa? Obrigado. Quando a senhora chegou em casa, o seu vestido de renda estava sujo? O vestido na pontinha, assim, eu vou falar o que eu sei, porque nós temos o vestido, hoje em dia não mais na nossa mão, porque foi fornecido para o IGP o body e a calcinha. O vestido nós temos como prova, né, porque a gente não sabia com quem a gente estava lidando. Então, o vestido hoje em dia está fora do país, mas analisando, que a gente também tem fotos, tem provas, na pontinha um pouco, mas como era grosso o body, o que ficou sujo mesmo foi o body e a calcinha. Por isso que eu me pergunto se as testemunhas levantaram meu vestido para perguntar se eu estava limpa ou não. Entendi. Eles ficaram sujos de sangue ou de esperma? Os dois. Os dois. Tá. A festa estava muito cheia quando vocês, por volta das 7, até a hora que a senhora lembra, ela estava muito cheia? Não muito. Tem gravação também. Tem de tudo. E tem pessoas também que estavam no dia. 5 meses depois, infelizmente, eu tive que expor. Então, muitas pessoas me mandaram gravações. Até depois do horário, assim, quando já estava escuro, sabe? Me mandaram gravações. Então, também posso fornecer isso. Tá. A senhora lembra se havia fila para ir para o banheiro? Se havia muita gente a esse ponto? Ou não? O que eu lembro foi até o horário do bangalô. Então, antes disso, no caso, não tinha fila, não tinha nada. Se teve depois, eu não posso afirmar porque eu não me lembro. A senhora já tinha ido nesse camarim que fica acima dessas escadas? Nunca? Não sabia nem da existência desse local. Que para mim é um matador. Por isso que é tão estiloso desse jeito. Tá. Sobre a situação que antecede essa, então, a senhora, em tese, teria tido uma discussão com a gerente, que teria, por causa do almoço, da comanda, a senhora sabe essa história melhor do que eu. A senhora pode escrever para mim como isso aconteceu? Pode me narrar como isso aconteceu? Infelizmente, o Sidney, ele se aproveitou da minha boa-fé, da minha amizade. Eu fiquei com dó, porque eu achei que ele não tinha dinheiro para comer. Ele sabia mais do que eu, porque ele já era embaixador do 300, ele já frequentava o Café de la Musique há muito mais tempo do que eu. Ele é catarinense.
Então, e ele já conhece a Jéssica, então ele se aproveitou de mim, ele pediu comida pro garçom. Eu fiquei sem jeito, falei com ele no WhatsApp que ele poderia comer da nossa comida, né, experimentar, porque eu não gosto de ver alguém passando fome na minha frente. Não sabia que não podia desse jeito, mas assim que a Jéssica falou para mim que não podia, eu falei que eu pagaria do meu bolso ou que ele pagaria. Ele pagou a comida dele, que ele não tinha comido, mas hoje em dia eu vejo que foi uma manipulação, ou até para eu levantar da mesa, porque ela me pediu para levantar da mesa e ficar de costas para minha comida. Então, hoje em dia, eu vejo que talvez pode ter sido nessa hora que colocaram alguma coisa. E o próprio Sidney, ele fala no telefone com a minha mãe, quando a minha mãe pede socorro para ele, falando o que tinha acontecido por cima, assim, que a minha mãe também não sabia. Minha mãe contactou todos que estavam comigo no dia. E ele fala que ia dar um jeito, que ia conseguir as câmeras, que não era para minha mãe se preocupar, que ia dar tudo certo, que ia descobrir quem tinha feito o pior comigo. E que ele ficava com que ele fica com um dos sócios. Ele falou para minha mãe que ele fica com um dos sócios do café. Então, como que uma pessoa que fica com um dos sócios do café, que já frequenta o local, tem essa cena toda por causa de uma comida que estava experimentando do prato de outra pessoa, sabe? Então, assim, eu não consigo. Hoje em dia eu sei que foi uma manipulação com segundas intenções. Talvez para tentar desqualificar alguma coisa, para criar uma situação, ou para colocar alguma coisa na minha comida, na minha bebida, que era a água com limão que eu estava tomando. Então, assim, das duas, uma. Eu não sei o que era, ia ser muito bem esclarecido se tivesse as câmeras da hora do almoço. E também eu tenho todas essas provas que eu estou relatando do Ele teria, então... de que ele já frequenta o local há muito tempo, e da Jéssica também. Oi? A senhora pode... acho que, havendo assistente de acusação, quem representa diretamente a senhora no processo é o assistente de acusação. O Ministério Público está à disposição, mas eu acho que a senhora deveria, ao final eu vou pedir que a senhora descreva o que tem, mas quando a senhora fala provas, seria interessante se a senhora pudesse levar até o Ministério Público, ou levar para a assistente de acusação, para que eles então juntassem ao processo. Para que não fique o resto da vida, eu tinha provas que não foram juntadas, eu tinha provas que... O importante é que tenha tudo. Tudo que a senhora tem. Muita coisa para a doutora Fernanda. Infelizmente não foi peticionado ainda, eu espero que seja. Perfeito. Vamos continuar então. Nessa discussão, nesse almoço do Sidney lá experimentar, o que sucedeu? O que veio depois de discussão com a senhora e com a gerente? Não foi uma discussão assim, foi só a Jéssica que pediu para eu levantar e falou que ele não poderia comer da comida, que era para ele pagar. Eu pedi desculpa, eu falei que eu não sabia. E aí eu me ofereci para pagar, e o Sidney também se ofereceu, mas ele viu que ela foi grossa. Mas eu não me exaltei, ele também não, e ele pagou a comida dele. Acho que isso também consta na comanda que a Jéssica assinou, que foi retirado, se eu não me engano, um carpaccio. Eu não lembro muito bem, assim, agora, o que era que ele tinha experimentado, porque ele não chegou nem a comer, mas experimentado. Enfim, foi uma situação desagradável da parte da Jéssica, mas que não houve briga, não houve, assim, desentendimento, como tentam criar. E eu tenho as provas disso, inclusive. Tá. A senhora disse, então, que foi desagradável. A minha intenção é exatamente chegar nesse ponto. Qual é a sua sensação no momento em que termina essa discussão, para que a gente possa contrapor essa afirmação dizendo, agora eu vou beber. Isso tem um processo. Não pode saber. É desagradável no ponto de que a gente se sente mal, né? Entendi. Porque eu não estava tentando fazer nada de errado, no sentido assim, não era alguma coisa absurda, entende? Eu pensei que ele não tinha dinheiro, eu também não sabia que ele ficava com um dos sócios do café, porque se eu soubesse, eu ia falar, pede pra ele, então. Pede pra ele, então, te dar alguma coisa, pra você ser embaixador do local, você ganha a sua comanda, né? Você pode consumir do local. Mas hoje em dia eu vejo que foi tudo uma manipulação para usar da minha boa fé e amizade, sabe? Eu não tinha noção de que as pessoas são tão cruéis desse jeito, mas enfim, não vem ao caso. Tá. Nós temos agora, pelo seu depoimento, a senhora foi respondendo algumas coisas e foi envolvendo outras perguntas. Logo eu vou passar a palavra aos doutores, já para informar que logo vou acabar. O que você pode dizer para o Ministério Público que extraiu de conversas com outras pessoas? Porque nós temos um momento até o 7h30, onde a senhora chegou com a Vanessa, comeu com o Sidney,
beberam as amigas ali, e 7h30 vem um apagão. E a senhora vem descendo a escada, desce a escada, vai para o 300, tem a situação da roupa. Então, essas duas partes estão bem claras. E o que a senhora me dissesse nessa janela do meio, o que a senhora conseguiu extrair de informações pelas conversas que teve com os outros, o que a senhora soube que acusou, que aconteceu, desculpa, de alguém que chegou em cima da senhora, de alguém que deu em cima da senhora, de alguma aproximação suspeita. A senhora poderia descrever para mim o que ouviu dos outros, indicando nomes, se possível, porque nós temos o depoimento de muitos deles. Então, para contrapor, para alinhar com isso, fica à vontade. Então, vamos voltar para a hora do almoço. Hoje em dia, assim, vendo algumas coisas, eu acho estranho a Sabrina ter pedido para tirar uma foto comigo na mesa. E essa foto, quando ela mandou essa foto no WhatsApp, porque a gente tinha criado um grupo. Eu, o Sidney, a Sabrina, a Lisandra e uma outra menina que não estava no dia. E um ponto importante, a Sabrina e a Lisandra, elas foram apresentadas para mim pelo Sidney, elas não eram amigas minhas de muito tempo. Elas foram apresentadas por mim pelo Sidney no final de semana anterior, se eu não me engano, no evento anterior, que eu tinha feito para o Café de la Musique. E o Sidney falou que elas eram muito companheiras, que eu podia confiar nelas, que elas eram muito bacanas. E eu sempre gostei de fazer amizades. Eu sempre preferi ter amizades com mulheres ou homossexuais. Inclusive para prevenir essas coisas, assim. Eu sempre falei que Deus ia colocar a pessoa certa no meu caminho. Então, eu confiei nelas, assim, mas eu não confiava no sentido assim, porque talvez até pareça muita ingenuidade da minha parte de achar, nossa, ela confiou demais. Não. Eu pensei que jamais elas fariam mal para mim. Se eu precisasse de alguma coisa, eles iam me socorrer. Mas eu não confiei nelas achando que, nossa, elas eram minhas melhores amigas. Diferente da Fernanda. A Fernanda me conhece há muito mais tempo. A Fernanda sabe que o nosso combinado era ir e voltar juntas. Eu tinha ido com a Vanessa e o nosso combinado era voltar juntas. A Fernanda, ela conhece a minha mãe. Então, assim, me surpreendeu muito a atitude dela, entendeu? Ela, inclusive, falou para minha mãe... Eu vou pedir ajuda da senhora. Eu não quero que a senhora examine o comportamento das suas amigas. Eu quero que a senhora me traga fatos relatados por elas. Por favor. A Fernanda fala que me deixou num bangalô, que eu já estava dopada, com 2 homens mais velhos. Entendi. Ela não sabe descrever quem são, e isso já demonstra... E ela, por exemplo, todas elas falam que eu estava claramente bêbada, depois elas falaram que eu estava normal. Teve um momento que ela, a Franciele, a Sabrina relatam, e a Jéssica também relata. A Jéssica relata no WhatsApp da minha mãe. A Franciele em depoimento. A Sabrina também em depoimento. Que teve um momento que eu tive um momento de euforia, depois elas precisaram me dar água porque eu estava passando mal. Eu não lembro dessa hora, eu não lembro de ninguém me dando água, eu já estava com amnésia temporal. Então é um ponto muito importante. Tá. Alguma delas narra o momento em que você se aproxima do acusado, o momento em que ele chega, alguém presenciou esse fato? Para a senhora, alguma delas? É muito estranho, porque não teve homem algum se aproximando da gente, nada disso. E elas depois, no momento que eu tenho lapso temporal, que elas são questionadas pela minha mãe, assim, elas simplesmente não sabem falar. A única que fala é a Fernanda, que fala, não sabe descrever quem, que fala que me deixou dopada no bangalô com 2 homens mais velhos. Só essa Fernanda. Então, nenhuma delas viu a senhora com o acusado, nenhuma delas viu a senhora subindo, nenhuma delas viu a senhora com o homem, nunca isso foi relatado para a senhora. Relatando o que a minha mãe perguntou pelo WhatsApp ou por ligação para o Sidney, para a Fernanda, para a Sabrina, elas não falam nada sobre isso. Elas simplesmente... Inclusive, Entendi. falam que iriam ajudar. Por exemplo, o Sidney falou que iria ajudar. A Jéssica, a minha mãe pediu as imagens, a preservação das imagens e o nome de todos que estavam no bangalô e no Café de la Musique no mesmo dia. E a Jéssica não manda. Mas a Jéssica falou que ia preservar. Inclusive, a Jéssica pediu uma foto de como eu estava no dia. Minha mãe enviou para me achar nas filmagens. Então, é outro ponto. Perfeito. Eu estou satisfeito. Eu queria dar à testemunha a oportunidade de somar tudo isso que ela fala que tem de provas, tal, mas talvez para poupar os doutores também, Vossa Excelência, o advogado, assistente de acusação, talvez o adequado seria
eles fazerem as perguntas deles e, ao final, talvez ela ter esse momento à vontade em que ela acrescenta tudo o que tem para falar. Como os senhores preferirem. Eu digo, quanto mais os doutores fizerem perguntas, menos vai sobrar para ela ficar à vontade de falar, né? Enfim. Me permite, doutor. Pois não, doutor? Obrigado, Mariana. Como professor que sabe melhor do que todos nós que o processo é um caminhar para frente. Tudo existe um momento para ser apresentado. Mas a defesa, embora tenha fundamento técnico para impugnar, não tem nenhuma objeção que ela apresente tudo que ela tem para colocar. Mas nós gostaríamos, Excelência, que ela descrevesse e juntasse tudo agora. Embora seja extemporâneo, embora seja uma juntada seródia, fora do prazo, a defesa não vai impugnar. A defesa quer que ela apresente todas essas provas, esse rol de provas que ela diz que tem, nós gostaríamos que ela apresentasse, então, para nós podermos, com base no que ela alega que tem, formularmos as nossas perguntas. Ok, doutor, só por uma questão de ordem, tá? Obrigado pelas indicações. Primeiro eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda, na condição de assistente de acusação, e depois para a defesa. Mas tu está me ouvindo, né, Mariana? Está me ouvindo? Sim. Tá, olha só, Mariana, eu ouvi atentamente aqui as indagações do promotor de justiça. Eu vou te pedir encarecidamente uma situação processual que é muito importante para nós, é que tu tens que tentar ser objetiva nas respostas, tá? Tu não podes, pelo processo penal brasileiro, tu não pode dar tua opinião pessoal de alguma coisa, teu juízo de valor de alguma coisa, a tua prova, que é uma prova oral, prova testemunhal. Então é o seguinte, te atenha às perguntas que nós vamos fazer, a doutora Fernanda vai continuar fazendo perguntas, depois a defesa também, mas tenta te centrar apenas em responder o que foi perguntado e de maneira bem objetiva, tá? Me entendesse? Tá bem. Então passa a palavra para a assistente de acusação, a doutora Fernanda tem a palavra. Obrigada, Excelência. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Embora não seja a oportunidade, eu só gostaria de esclarecer que pode ficar tranquila para responder tudo objetivamente, porque todos os teus argumentos, todas as tuas preocupações vão ser oportunamente colocadas no processo. Tenho certeza, tanto pelo Ministério Público, dentro do seu entendimento dos autos, né, quanto pela assistente, por quem está representando, no caso tu, né, que és assistente de acusação, quem está te representando, que é a Defensoria Pública, tá? Então, eu vou tentar ser bem breve, até porque esse depoimento já está longo, mas vou tratar de alguns pontos, complementando os questionamentos já feitos pelo promotor de justiça, até algumas questões que talvez sejam mais afetas ao mundo feminino, tá? Eu sei que é uma situação difícil, mas vamos tentar aqui seguir esse depoimento para ajudar a contribuir para o processo. A senhora lembra mais ou menos, dada, lógico, a época do ano, a frequência com que a senhora ia no estabelecimento, que horas anoitecia e quanto tempo depois acabava a festa, ou a festa durava até de madrugada? O que a senhora se recordar, evidentemente. Eu não ficava até o final, então eu não posso te falar exatamente o horário que acabava. Eu nunca fiquei até o final. Uhum. Sobre anoitecer, estava em horário de verão, então provavelmente um pouco mais tarde. Uhum. Sim, tá. De uma certa forma já ficou respondido, mas a senhora, quando falou dos camarins, disse assim, olhando as fotos, eu percebo que era aquele local. Então a senhora nunca tinha nem visto, nem imagem, nem alguém ter mencionado para a senhora que aquele local existia, a senhora não tinha visto antes? E se a doutora perceber as fotos, é tudo muito branco. Então, se você passa rápido, assim, pelo ambiente do deck, você simplesmente não sabe que ali tem uma porta que abre. Uhum. Então, mas hoje em dia, vendo como que foi, vendo as filmagens, vendo o relato de outras vítimas, uhum. a gente tem E essa porta tem algum controle de entrada, assim? Tem alguém cuidando da porta, por exemplo? A gente vê na filmagem que tem um segurança na porta, e eu lembro de ter um segurança na porta. Tá. A senhora disse que custou a recobrar a consciência mesmo, né? Qual foi o primeiro momento em que a senhora se sentiu plenamente consciente, percebendo, começando a realizar aquilo que tinha acontecido?
senhora consegue definir, assim? Começou a cair a ficha mais ainda quando eu me vi numa sala sendo examinada pelo legista, homem, sendo fotografada, Uhum. ele Tá. falando que tinha rompimento de ímã. Uhum. Ele, inclusive, falou que eu estava com sintomas da droga ainda, e me surpreende ele não ter colocado isso no audiovisual, no relato dele, Uhum. que eu estava tremendo ainda. E nessa ocasião, a senhora ainda se sentia sob o efeito da droga? Além de ele ter dito isso, a senhora se... Eu já estava sentindo que estava passando, porque eu comecei a sentir muitas dores nas minhas partes íntimas, entre as pernas. Uhum. Tá. Até aproveitando essa sua colocação, quando a senhora começou a ter flashes, que a senhora disse que se sentia, não lembro qual foi exatamente a expressão, como se estivesse voando, como se estivesse, o que a senhora percebeu depois ser a sensação de estar dopada, né? Quando essas primeiras lembranças que a senhora tem, eu vou falar alguns possíveis sintomas de várias circunstâncias, só para a senhora me dizer se isso a senhora se sentia ou não, pode ser? Tá. A senhora sentia confusão? Tinha confusão? Estava confusa? Confusão mental. Uhum. Acho que é a mesma sensação de inconsciência, de você não saber o que está acontecendo, não conseguir raciocinar. Uhum. Sim. Tem uma coisa que se fala muito que é ataxia, que é perder a coordenação motora, assim, até dar uma certa fraqueza muscular. A senhora tinha isso? Fica claro nos áudios e depoimentos, né? Uhum. Tinha dor de cabeça? Eu não tinha sensação nenhuma no meu corpo, era como se eu tivesse sedada. Uhum. A senhora disse, como se estivesse também anestesiada, não só sedada, digo, mentalmente, anestesiada de dor, assim. No corpo mesmo, assim, não senti nada no corpo. Uhum. A senhora tinha tontura? Não. Visão dupla? Hoje em dia eu não sei te falar se eu tinha isso ou não, assim, porque, por exemplo, eu via tudo escuro, mas eu não lembro, assim, muito bem a minha visão, sabe? Eu sei que eu via tudo muito escuro e eu não tinha raciocínio, assim. Tá. A senhora sentiu náusea? Chegou a vomitar? Isso, assim, no outro dia, sim. No outro dia não era nem nada, mas assim, porque eu já tinha tomado os remédios. Foi no outro dia, depois da profilaxia. Então, eu até falo isso, que eu tive que engolir meu próprio vômito. Porque ainda poderia ter pego qualquer doença. Tá. Mas antes de a senhora tomar esses remédios, a senhora não tinha vomitado, não tinha sentido náusea, tinha sensação de boca seca, tomou muita água. Com relação, deixando claro aqui que eu não estou questionando, duvidando das suas respostas, é só realmente para complementar aquilo que já foi dito, tá? A senhora falou do body que a senhora estava usando, né? Que é como, assim, fazendo uma tradução, como se fosse um macaquinho colado no corpo, né? Tá. Só que essas roupas são consideradas também roupa íntima, né? A gente tem alguns tipos. Alguns deles são daqueles que a gente chama de alta compressão, que são até difíceis de mexer no corpo, né? Que coloca quase a vácuo no corpo. Pois é, essa hora eu até ia dizer que não precisa disso, mas... E tem aqueles que são para roupa não ficar transparente, né? Para não aparecer. Que são de um tecido mais molinho. É desse tipo mais molinho? Ele era um pouco mais grosso, eu falo assim. O tecido dele era grosso, mas ele não era aquele macaquinho que você coloca e quase não era duro, ele era... Não. Ele era mole, eu não sei falar o tecido. Ele é grosso para não ficar transparente. A minha mãe sabe falar o tecido. Sim. Mas só para a gente entender, assim, independente do nome do tecido, tá? Ele é grosso para não ficar transparente, mas ele é molinho, não é aquela coisa dura que a gente não consegue mexer. Não como se alguém, desculpa assim, insistir nesse ponto, mas se alguém quisesse puxar a perninha ali por um lado para manter uma relação sexual, tinha como? Tá. A senhora já falou da questão dos 6 minutos. Pelo que a senhora conseguiu apurar, das mensagens que a senhora viu, de todo o levantamento que a senhora fez, a sua mãe fez, quanto tempo a senhora acha que ficou nesse ambiente, nesse local em que o fato aconteceu? Não faço ideia. Mesmo se eu tentar raciocinar, eu não faço ideia. Mas mais que 6 minutos, a senhora afirma?
Eu acho que sim, porque foi claramente manipulado o vídeo. O Uhum. horário, inclusive. Tá. Uma última pergunta. A sua última lembrança, só confirmando, porque existe algo que se chama amnésia retrógrada, amnésia anterógrada. Então é importante a gente saber exatamente qual foi a sua última lembrança. Antes de tudo começar a ficar confuso, a sua última lembrança clara. A última recordação é a Sabrina me puxando pelo braço pra gente fazer uma foto no bangalô. Assim que a gente chega, não tinha ninguém lá. Antes de almoçar. Oi? Antes de almoçar ainda? Antes de comer? Não. Isso foi a última memória que eu tenho até eu perder a consciência. Sim. E eu mando um WhatsApp pra Fernanda e a partir daí eu já não lembro de mais nada. Aí vem uns eu descendo a escada escura e tudo isso. Não, eu só peço desculpa, tá? Porque eu perguntei ali antes de comer para confirmar mesmo, porque a senhora diz assim que a gente chega. Então, na verdade, assim que chega naquele local, naquele ambiente ali, não assim que chega na festa, né? Não, porque eu complementei assim, a Sabrina puxou pelo braço pra gente ir no bangalô tirar uma foto. Assim que a gente chega no bangalô. Sim, não, eu entendi. Eu só quero que fique bem claro aqui para ficar gravado, tá? Para que fique bem claro. Tá, então, essa é a sua última lembrança. E a senhora, pelas mensagens, isso foi... A senhora até já disse, me perdoa insistir, mas pelo que a senhora viu depois, isso foi mais ou menos que horas? Eu não lembro muito bem agora, mas eu acho que umas 7 e pouca, eu não sei, tava de dia ainda, né? Mas eu tenho os horários no telefone, que eu acho melhor do que eu deduzir algum horário. Não, só para a gente tentar situar. Obrigada, Mariana, muito obrigada. Obrigada, Excelência. A Defensoria Pública, como representante da ciência de acusação, está satisfeita. Tá ok, doutora. Muito obrigado, doutora Fernanda. Então, passa a palavra para a defesa. O doutor Cláudio Gastão tem a palavra. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Fico feliz que você entenda de computação em vídeo. Tenho certeza que eu vou conseguir fazer até o final, então, as 150 perguntas que eu preparei para você. Mariana, você fez várias postagens falando de conspiração, de manipulação do laudo toxicológico, que o delegado teria ido lá lhe ameaçar, que a delegada flertou com o acusado. Eu não falei em nenhum momento que o delegado me ameaçou. Eu falei que ele invadiu meu apartamento com um policial armado e isso, inclusive, ele assume no audiovisual dele. Delegado, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. E você posta várias matérias de corrupção e, na sequência, faz uma crítica ao magistrado. Você diz que quem está cuidando do caso já está a par de tudo, é o mesmo que já indeferiu tudo que vocês leram. Eu te pergunto o seguinte, para depois não ter mais alguma maledicência. Contra esse magistrado, contra esse promotor, você tem alguma coisa contra eles? Eles fazem parte dessa conspiração? Ou são dois profissionais sérios, idôneos e que vão fazer justiça? Você tem alguma coisa aonde essa pergunta tem a ver com o crime de estupro de vulnerável que eu sou? Tem a ver que você depois vai falar mal do promotor? Tem a ver com relação à sua credibilidade? Já tenha as perguntas do dia do crime, por gentileza. Excelência, pela ordem, está colocando a vítima como uma acusada nessa Gastão, é o seguinte, eu até entendo a pergunta do senhor, que poderia gerar uma suspeição, um entendimento, mas isso já passou, doutor, já está precluso. Teria que ser feito de início e tal. Então, nesse sentido, ela não está obrigada a responder, tá, doutor? Quer fazer um outro questionamento? Tem. Então vamos lá. Então vamos começar. É só para depois ela não falar da justiça como ela tem feito até agora. Mariana, você está bem com seu pai? Eu gostaria de entender aonde que essa pergunta quer chegar. Não, é o seguinte, agora também tu vai poder questionar todas as perguntas, Mariana. Se a pergunta é bem objetiva, sim ou não? Sim. Você já processou seu pai? Eu nunca processei meu pai no sentido de a não ser a pensão alimentícia, que foi a minha mãe. Tem uma relação boa com o seu pai? Se dão bem? Sim. Mas ele mora em outro estado. Excelência, como é o nome do seu pai, Mariana? Eusébio. A sua advogada, num dos processos que ela move contra a Karen, porque todo mundo que fala ou não corrobora a sua versão, você processa. A sua advogada, por engano,
juntou uma documentação, WhatsApp, uma conversa do seu pai, e o seu pai, nesse WhatsApp, diz o seguinte... Doutor, eu só quero saber o seguinte, se está no processo isso. Está no processo, Excelência, mas mesmo que não estivesse, eu pediria a Vossa Excelência a compreensão de dar para a defesa a mesma oportunidade que está dando para ela, de juntar provas. Mas está no processo, eu anexei. E nessa conversa, o pai dela diz o seguinte: não é de agora que a Mariana apronta. Exatamente quando ela morou comigo, ela me denunciou por eu ter agredido ela. Eu nunca morei com meu pai, o senhor está... Mariana, só um minutinho, tá? Deixa eu primeiro fazer a pergunta. Quem está dizendo isso é o seu pai, Mariana. Eu não sei. Ele está dizendo que você é uma mentirosa, que quem está dizendo isso é o seu pai, não sou eu. Doutor, eu acho que o advogado tem que fazer perguntas, né? Não... A Vossa Excelência falou, eu não lhe interrompi. Eu pretendo fazer meu trabalho. Ela me interrompe, eu posso... doutor Gastão, você pode fazer uma reflexão, mas tem que ser pergunta objetiva, né, doutor? Vai ser objetiva. Mas eu preciso contextualizar. O seu pai diz o seguinte: não é de hoje que ela apronta. Ela me denunciou por eu ter agredido devido ao fato de estar aprontando muito na cidade, inclusive sujando meu próprio nome. Você sujou o nome do seu pai? Você aprontou na cidade? Ou é mentira do seu pai isso aqui? O senhor está lendo uma conversa montada e eu tenho, inclusive, as provas para refutar cada uma, porque eles já tentaram. Mariana, quer saber se isso é verdade ou não? É só isso? Está no processo? Inverídico? Criei todas as minhas filhas para estudarem e ser alguém na vida. A mãe dela encoberta muito o que a Mariana faz. Na minha residência, regras para chegar e sair. Assim como garotos. Eu não proíbo namoro, mas esse negócio de cada dia um, eu não aceito na minha casa. Seu pai alguma vez reclamou de namorados? Isso também é mentira? Como que uma menina virgem tem namorado? Eu não sei quem está falando, seu pai. Não sou eu. Essa conversa não é o meu pai e eu quero que o senhor prova. Pergunta para o seu advogado, ela que juntou no processo. A Jaque. Eu juntei essa conversa porque foi a Karen Marins, RP do Café de la Musique, que fez uma montagem de conversa e colocou... Mariana, é só tu ser. Se tu acha que não é verdade, tu diz que é inverídico e deu, tá? O seu pai também. Ô, Mariana, você ficou com pena do Sidney. Ele é um rapaz humilde, pobre, por isso que você ia pagar o almoço dele? Ele é pobre? Eu não sei da condição financeira dele, mas no momento eu fiquei com o coração apertado de ver que ele não estava comendo e ele estava querendo comer. Lagosta? Ele fez ligação e pediu. Ele comeu lagosta? Oi? Ele comeu, você ficou com pena e ele comeu lagosta? Foi isso que ele almoçou? Eu não lembro o que ele pediu, ele não comeu. Ele comeu, ele experimentou da comida do prato da Lisandra. Mariana, tem aqui no processo você combinando com o Sidney para não pagar a conta, corroborando o que a Jéssica falou. Você combinou com o Sidney para não pagar a conta, para dizer o seguinte: a Jéssica viu você falando com o garçom e veio falar que eu não assino. Você pode falar que eu não vou pagar. Você tem que dar na cara. A gente enrola a mesa. Você falou isso com o Sidney ou isso também é montado? Eu já conversei com o promotor e eu relatei o que foi nesse momento, como que foi a situação. Eu estou lendo uma mensagem que está no processo que você enviou. Você enviou isso ou é montagem? Ele aproveitou da minha boa fé como amiga dele. Mas aqui é uma conversa sua com ele. Você está combinando com ele para enrolar, para não pagar? Isso é montagem? Eu falei que ele poderia experimentar do prato da nossa amiga. Não, mas não é nada disso que está na conversa, Mariana. Eu estou lendo que está... Interpreta da forma que o senhor quiser. Não é interpretação, é leitura, é uma literalidade do que você escreveu. Você deu uma entrevista para a revista Capricho. Isso tem a ver com crime. Tem a ver com a sua credibilidade. E eu não estou aqui para lhe dar satisfação. Você está aqui para me responder. Você deu uma entrevista. Eu sou uma vítima. Não é, não. Doutor, vamos lá, vamos às perguntas, doutor, vamos. A senhora deu uma entrevista à revista Capricho e lá tu disse que uma amiga confessou para tua mãe que foi ela que deixou você dopada no bangalô com 2 homens mais velhos. Aí tem uma postagem no Instagram, dia 17/5, onde você afirma que foi dopada e estuprada por um estranho no Beach Club. Já tem uma resposta a um comentário desse do Instagram, e aí você diz que a bebida saiu batizada do próprio bar. Também você postou no Instagram que foi vítima
de uma máfia que dopa as mulheres para vender a virgindade para homens ricos e poderosos e ganhar dinheiro. Afinal, quem é que dopou você? A sua amiga? O estranho? O bar? Essa máfia? Você sabe quem é que dopou você? Eu não sei se o doutor leu com atenção, mas o post no qual eu falo que eu fui dopada e estuprada é o relato no qual eu exponho tudo o que está acontecendo. Até então eu não tinha noção que teriam mais vítimas. Até então eu não sabia que outras meninas também tinham sido dopadas e estupradas dentro do Café de la Musique, igual elas me relataram. Ô, Mariana, a pergunta é bem objetiva, Mariana. A pergunta é para saber se tu sabe quem dopou, quem colocou algo na bebida aí. Não sei. Não sabe? Tá. Não. Ok. Mariana, tu disseste que perdeu a consciência quando tu entrasse no bangalô e recobrasse quando desceu as escadas. A tua mãe afirma que quando você chegou em casa, você desfaleceu, foi escorregando pela parede e ela achou até que você tivesse embriagada. Aí, numa entrevista para o UOL, você diz que o efeito da droga perdurou até o dia seguinte. Eu nunca dei entrevista para o UOL. Nunca deu entrevista para o UOL? Não. Universa. Que é da Não, UOL. eu nunca dei. Quem deu foi a minha mãe. A tua mãe? Então a tua mãe diz que o efeito durou até o dia seguinte, quando fez a denúncia do estupro. Não, eu também afirmo que foi até o dia seguinte. Então tá, então a tua mãe está certa. Então nós temos relatos contraditórios, porque parece que o efeito da droga teve hora para começar e voltar. Ou seja, quando é que foi o último momento que você se lembra de estar consciente? Quando é que você recobrou a consciência? O último momento consciente que você lembra, quando é que foi? Quando a Sabrina me puxou pelo braço para ir até um dos bangalôs. Que horas? Fazer uma foto. Excelência, ela já respondeu mais uma vez essa pergunta. Horário, não. Sim. Me ajuda, então, me esclareça, a senhora, já que está sabendo tudo. Que horário? Eu não sou Doutora, vamos deixar a Mariana responder. A questão só do horário é importante, doutora. Quer saber... Ela acabou de responder, doutor, por isso que eu estou dizendo. Não, mas a questão de saber quando que... Porque ela disse que foi dopada, eu queria saber, eu também tenho interesse nisso, saber até que ponto que ela se recobrou, quando é que ela se recobrou, que ela apresentou lucidez daí, o início e o fim desse período, se ela puder delimitar. Foi 3 horas. Cerca de 3 3 horas. Foi cerca de 3 horas que eu fiquei inconsciente. 3 horas inconsciente. Eu acredito. Eu não vi quem é que está na sala com ela. Poderia só virar a câmera e identificar quem é que está na sala com ela? Está sozinha ou não tem ninguém? Tá, mas quem é? Você está onde, Mariana? Está no escritório de advocacia? Estou no gabinete do Ministério. Estou no gabinete do Ministério Público. Ótimo. Fique tranquilo. Você e sua mãe, quando prestaram depoimento na polícia, no minuto 1:28, disseram que falou para o Cid que só lembra quando desceu uma escada escura, que perdeu a memória e não sabe de mais nada. Tu não sabe onde é que foi depois? Como é que tu foi parar no 300? Tu diz que foi induzida pelo... Quem induziu foi o Sidney? O Sidney e a Sabrina, que falaram que era para eu ir para o 300 encontrar com eles. Pois é, mas o Sidney eu tenho aqui, Mariana, pelas suas mensagens. Você chegou no 300 por volta das 22h49, mas você só falou com o Sidney às 23h17. Eu também tenho aqui, doutor, toda a conversa. Se o senhor quiser, eu mostro aqui também. Na verdade, é prova documental, está no processo. Queria saber se tu lembra dos horários, Mariana. Infelizmente, eu não lembro. Você não lembra? Eu prefiro as provas do que eu deduzir um horário. Então, eu gostaria que me respeitasse sobre horários. Acho que Mariana, você falou que foi examinada por um homem lá no GP, que ele comentou que você estava drogada. Nós temos aqui o depoimento da médica Thaís, diz que acompanhou, que quem lhe examinou e fez o primeiro atendimento foi a Valéria, outra médica. E essa outra médica diz que tu estava abalada, mas embriagada ou dopada, como dizem, não. Ela estava bem, falava bem, explicava o que aconteceu, mas alcoolizada ou dopada, não.
Você não se lembra de ter sido examinada por duas médicas, a Thaís e a Valéria? Eu fui examinada pelo Dr. Gabriel Azini. E ele falou que você estava dopada? Sim, porque eu estava tremendo muito e todos os sintomas que eu relatei para ele. Essas médicas aqui, então, elas estão mentindo. Elas não lhe examinaram, não estavam lá no dia, não tiveram nenhum contato com você. A assistente Valéria, depois de muito custo, ela acompanhou o Dr. Gabriel Azini, junto da minha mãe também. A Thaís Eu não também queria ser examinada sozinha. Oi? A doutora Thaís também não estava. Não. E por que essas médicas estariam mentindo no depoimento que prestaram? Elas têm alguma desavença com você? Fariam parte dessa conspiração que você fala? Qual o motivo para elas estarem mentindo? Essa pergunta tem que ser feita para elas, doutor. Não, você Elas deve, têm que depor. você deve ter alguma explicação. Eu não estava lá. Quais são as provas que vocês têm no processo para juntar, Mariana? Nas alegações finais serão juntadas, doutor. Excelência, eu gostaria que explicasse para ela que a defesa tem direito ao contraditório. Embora o tempo dela de juntar a prova já tenha passado, a defesa não tem objeção nenhuma. Pode juntar o que ela quiser. Só que eu gostaria de ter conhecimento, até para que o réu possa se manifestar na ocasião do doutor, se eu terá qualquer prova juntada, eu vou abrir vista para as partes, Artigo doutor. 231 do CPP. Está instruído, hein? Está instruído, hein, Mariana? Está estudando, né? Que bom. Quando começou esses fatos, quantos seguidores vocês tinham e quantos você tem hoje? Eu não conto. Não conta? Você trabalha, vive de alguma coisa ou só com influência? Hoje em dia, graças à minha família, eu sou sustentada por eles. A sua família? Porque, infelizmente, a minha renda, que era o meu Instagram, que era meu trabalho como modelo, que era a marca da minha mãe comigo, nós fomos impedidas de trabalhar da pior forma. Impedidas por quê, Mariana? Você saiu da cidade... Diferente de todos os envolvidos, que eu tenho provas documentais de que subiram na vida, que inclusive ganharam muito com isso. Você tem que apresentar as provas que tem, Mariana. Falar e depois jogar esse trechinho no Instagram não vale. Você tem que mostrar para a defesa poder rebater a sua prova. Você tem que dizer, apontar, excelência. Você fala, eu não quero esse boy. Nenhuma amiga sua viu que você com nenhum rapaz. Você não se lembra de quem que você estava se referindo? Quem que seria esse boy que você viu? Eu não quero esse boy? Nenhum homem se aproximou de mim quando eu estava consciente. Você em algum momento apresentou o seu celular para ser apreendido, periciado, ou tudo que está aqui no processo foi a sua mãe que selecionava e apresentava para o delegado? Não, nós apresentamos tudo para a delegacia. O seu celular chegou a ser apresentado para a delegada? Sim. Foi apreendido, foi para o IGP. Quem extraiu esse material aqui foi a polícia técnica ou foi você que forneceu? Tudo foi fornecido na hora para a delegacia. O seu celular foi apreendido? Não, não foi apreendido. Porque tudo foi tirado ali na hora. Quando tu estavas indo embora, tu viu a Enia? Se lembra da Enia? Não. A Enia prestou depoimento e ela fala no minuto 13:48 que quando você estava indo embora, ela te viu e você estava bem. Você não lembra de ter conversado com a Enia? Não. Tem algum motivo para a Enia mentir, dizer que você saiu perfeita do café de la Musique? A minuto 4:50, a Enia fala que você estava normal, cabelo penteado, nada fora do lugar. Ela também disse que eu estava entregando a minha comanda essa que eu entreguei na delegacia, para o Dr. Felipe Odara. Você fala nas câmeras, você se preocupou em buscar as câmeras da Polícia Militar que filmaram o seu trajeto da saída do Café de la Musique até o 300,
você se preocupou em buscar as câmeras de dentro do 300, onde você permaneceu 45 minutos? Foi feito esse pedido, Mariana? Os pedidos que nós fizemos foi das imagens do Café de la Musique para contratante e também no dia seguinte para a polícia. E de todas as imagens, de todo o caminho. Minha mãe pediu de todo o caminho. Foi pedido de todo. Tá. Você saiu caminhando ou você estava de salto alto? São pedrinhas irregulares ou é fácil de caminhar? É irregular. É irregular. Alguém ajudou você na caminhada até chegar ao 300? Eu fui sozinha. Você teve dificuldade de caminhar? Parou no meio do caminho ou foi caminhando direto e chegou lá? Eu estava como um robô. Você chegou a tirar o salto ou foi caminhando de salto alto? De salto. Você ia digitando o tempo todo. Você saiu do Café de la Musique e foi ao 300, caminhando e digitando. Em determinados momentos, você digitava e corrigia. Tinha alguém com você ou você mesmo corrigia os erros de português? Todos os erros de português não são corrigidos. Tá. Então, Excelência, folhas... Apenas uma, de dentre várias, 52. Vou para casa. Depois você corrige embaixo, casa. Isso aqui também é forjado? Mais uma. Folhas 53. Eu já pedi Uber, estou sozinha. Aí embaixo você escreve, sozinha. Tem várias vezes que você corrige. Você fez as correções ou não? Pode acontecer de eu ter corrigido às vezes alguma coisa. Mas eu Você estava acha estranho uma pessoa que está voando sem saber o que está acontecendo corrigir um diálogo? Você acha normal? Ou você tinha flash? Normal. Uma pessoa tá com a voz que eu estava e digitando da forma que eu estava. Você tinha flash de lucidez, Mariana? Você fez essas correções porque você teve flashes de lucidez? Vamos adiante. A Franciele, em juízo, no minuto 018, ela disse que teve vários problemas porque você vazou o depoimento que ela prestou. Você eu quero aquela prova que eu vazei alguma coisa. Eu jamais coloquei nada de depoimentos audiovisual na internet. Você quer aguardar, tá, Mariana? Depois tu responde. Eu estou perguntando o que ela está falando. No minuto 043, o juiz explica que ele não tem como impedir o acesso, mas que iria ter advertido o sigilo. E aconteceu novamente. Essa menina, Franciele, no minuto 2:40, ela se emociona, ela chora. O doutor Hudson deve lembrar, o doutor promotor não estava nessa audiência, e a doutora Fernanda. Mas essa menina, ela foi vítima de estupro quando tinha 10 anos de idade. E ela fala do sofrimento dela, que o vazamento, que você diz que não foi você, ocasionou, porque ela teve que ir na delegacia, teve que registrar boletim de ocorrência contra você. Você foi intimado de algum depoimento, de algum boletim de ocorrência? Não. Nunca. E é inverídica essa informação, porque eu nunca... Ela registrou boletim de ocorrência contra você? É mentira? É mentira dela? Ela não fez boletim de ocorrência? Eu disse que eu nunca fui intimada para nada que a Franciele tenha feito aberto contra mim. Então, eu não sei. Ah, então, seguindo o seu raciocínio, porque você diz que as coisas não andam porque os empresários têm influência, que as pessoas... O processo não anda porque eles têm influência. Você também tem influência porque o processo também não anda contra você. Você tem alguma influência porque você diz que o André Aranha consegue tudo, que o processo está paralisado pela influência dos poderosos. Você também é poderosa porque o processo também não anda. Quando você... Vamos centrar aqui ao objeto da causa, doutor. Você que é melhor. Doutor Gastão, vou até aproveitar que a Franciele, no minuto 8:34, a Franciele, no minuto 8:34... Doutor Cláudio, só um minutinho, só dar a palavra para o doutor Tiago, que quer fazer uma intervenção, doutor. Desculpa, doutor Tiago. Ouço Vossa Excelência. Doutor Gastão, se me permite. Por favor. Doutor Gastão, o senhor é mais experiente que a vítima em processo, né? Muito mais, né? Todo mundo sabe disso. Talvez aqui, de todos nós, o senhor é mais experiente. E aí, por isso que eu vou aproveitar para fazer um pedido para o senhor. O senhor sabe dos efeitos da pergunta e eu compreendo o trabalho do senhor, mas eu faço um pedido aqui diretamente para o senhor, porque a vítima se sente estuprada, isso tem que ser respeitado, né? Eu acho. E eu pediria para o senhor,
eu entendo que o senhor contradiz a vítima, eu acho que isso é o papel do advogado de defesa, mas tem certos momentos que eu tenho certeza que o senhor vai ter o talento de perceber que podem gerar sofrimento na vítima, sabe? Que podem colocar ela numa situação de muita pressão. Então, eu queria fazer um pedido aqui educadamente para o senhor, sem querer jamais interferir na defesa do senhor, nas interrupções que o senhor faz, nas contradições que o senhor coloca, jamais. Mas existe, de certa forma, vou usar a palavra e vou colocar entre aspas porque não é exatamente isso, mas um constrangimento da vítima. O ideal é que ela não fique realmente nessa situação. Então eu faço educadamente um pedido para o senhor, se possível. Agradeço. Eu tenho o maior respeito pelo senhor, concordo com o seu raciocínio, só que ele parte, com todo respeito, de uma premissa equivocada. Nós vamos demonstrar que nós não estamos diante de uma vítima. Nós vamos demonstrar que isso que ela fala não é verdade. Eu peço só compreensão, um pouco de paciência, porque esse rapaz está sofrendo esses anos todos. A vida foi destroçada por uma situação, por uma acusação que é mentirosa, por um fato que se tornou para ela um ganha-pão. Porque isso para ela é um ganha-pão. Mas a Franciele, no minuto 8h34, diz que você tentou enrolar o garçom. A Franciele, mentindo, tentou ocultar que estava comendo. Era o síndico. Isso é verdade ou é mentira da Franciele? Por que a Franciele falaria isso? É mentira. A Franciele fala que o café é bem rigoroso com relação a drogas, entorpecentes, que as pessoas, quando entram lá, são revistadas. Isso é verdade? Eu era revistada, por isso que eu achava que lá era um local seguro. As pessoas são revistadas para entrar no café? Eu era. Só você, mas ninguém? Eu não fico reparando as outras pessoas. Volta e meia tinha polícia na frente do café? Eu nunca vi polícia lá. Tem policiais que trabalham... Mas eu fiquei sabendo de uma ex-funcionária do café, que era terceirizada, de que tem policial que trabalha lá dentro. Você ficou sabendo? A Franciele, ela fala que aquela escada, minuto 37:15, que aquela escada que tem as filmagens que subiu e desceu, que é uma escada íngreme, que uma pessoa tem dificuldade em subir e descer aquela escada se estiver alcoolizada, ou dopada, ou drogada. Você sentiu dificuldade em subir e descer aquela escada? Eu estava dopada, eu não me lembro desse momento. O Jean, que é o porteiro, no minuto 6:29, diz que você desceu normal. No minuto 7:21, ele fala que você subiu e desceu rapidinho. Você tem alguma recordação com relação a esse porteiro? Quem é que autorizou você a subir, Mariana? Tu lembras? Eu estava dopada. E eu não subi, eu fui levada pelo agressor. Você já conhecia esse local ou foi a primeira vez? Eu nunca ouvi falar desse local. Esse porteiro, o Jean, também é outro que diz que a vida foi estraçalhada por conta de imagens que foram expostas em redes sociais. Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu sei sobre a minha vida, que eu não saio mais de casa, eu não tenho vida, eu agora sou uma pessoa com síndrome do pânico, estresse pós-traumático, fobia social. Eu sei que a gente é ameaçada, perseguida, não só pelos funcionários do café, como os envolvidos. Você fez um boletim de ocorrência com relação a isso, Mariana? Sim. Você juntou aqui no... Também enviei para o promotor Alexandre Piazza as ameaças, inclusive na denúncia ele coloca sobre isso. Você juntou essa roupa aqui? Essa era a roupa que você usava no dia de fato? Era? Essa era a roupa que você usava no dia de fato? No tempo que você trabalhou lá, você viu alguém sendo drogado lá no café? Mariana, preciso que tu fale, tá? Para ficar registrado. Nunca. Me perdoa. Nunca. A Jéssica fala, minuto 4:02, que quando você diz que ele só provou e não comeu, diz que você conversou com ela, olha, tem que pagar. Aí você, não, ele só provou, ele não comeu. Aí a Jéssica disse, não, tu está mentindo, eu estou aqui atrás, eu vi que ele comeu. E aí tu se desculpasse e pagasse. Isso aconteceu? Quando a Jéssica pediu para eu levantar e falou comigo,
Logo em seguida eu pedi perdão para ela e falei, eu me ofereci para pagar e o Sidney falou que pagaria também. E o Sidney pagou. A Jéssica, no minuto 4:38, fala que recebeu um print do Sidney, onde falou que você combinou com ele para enrolar e não pagar. Na verdade, os dois combinaram. E fica muito óbvio. Porque ele já era frequentador do Café da Musique e ele sabia como funcionava. Ele usou da minha boa fé e da minha amizade. Mas por que Pra querer criar uma situação. Por que Uma o situação Sidney... que, de qualquer forma, não justifica um estupro de vulnerável. Não, Eu gostaria de lembrar ao senhor que o senhor tem duas filhas. Concordo. 3. Eu concordo. Já que você sabe bastante da minha vida, eu também sei da sua, também pesquisei. Nada justifica. Nada justifica. Acontece que você sabe que isso não aconteceu. Por que a Jéssica ia se juntar com o Sidney? Mas você fala isso, Mariana. Você fala aqui, ó, folhas 808. Enrola na mesa. Foi você que escreveu, Mariana. Eu estou perguntando com relação ao que você escreveu. Enrola, enrola. Você mandou enrolar. O senhor não vai conseguir me desestabilizar. Não, mas eu nem quero. Eu quero só esclarecer. Eu não tenho nada contra você. Eu só quero esclarecer os fatos. Você escreveu. Enrola na mesa. Você escreveu. Não sou A eu. pergunta é se ela lembra ou não lembra disso, né? Tu lembra, Mariana, chegou a escrever isso, mensagem dessa natureza? Eu já tinha falado para o senhor, para o promotor, como que foi essa situação. Eu já falei sobre isso. Mas mensagem dessa natureza tu não recorda ou não recorda? Só isso? Para ele, eu me recordo da mensagem, eu falei para ele, porque ele tinha pedido a comida pro garçom. E aí, logo em seguida, eu mandei a mensagem para ele que ele não poderia ter pedido, mas ele poderia pegar da nossa comida, então, mas sem demonstrar, porque eu fiquei com dó dele. Foi isso que aconteceu. Eu acho que tem pessoas que cometem crimes e que não são punidos e fazem coisas Então, muito Mariana, piores. é só a resposta, tá? Ninguém tá confabulando nada, é só a resposta. Doutor Cláudio, tem a palavra. A Jéssica, e até foi bom isso que ela falou das minhas filhas. Eu, por ter filha, aqui no escritório, não aceito caso de estuprador. Eu não defendo estuprador, porque eu tenho filha. Que bom que você falou. A Jéssica, no minuto 7:24, fala que viu lá no 300. Eu espero que tenha a Jéssica no 300? Tu lembra de ter visto a Jéssica no 300? Não ouvi. A Jéssica fala que te encontrou no 300. Tu lembra de ter visto ela lá? Não. Eu gostaria que confirmassem filmagem, então, porque nunca apareceu. Então, a Enia também falou. Jéssica, minuto 7:56. Agora, falar da boca para fora, todo mundo pode falar, sem apresentar provas, porque eles não apresentam nem. Jéssica, minuto 7:56, que te viu lá e que tu estava normal. Estavas caminhando normal, mexendo no celular. Aonde que isso... Qual é a pergunta mesmo, doutor? Né? Como que eu perdi a virgindade? Ô, Mariana, só um minutinho. Doutor, a pergunta é mesmo? A pergunta é que se ela se lembra quanto tempo ela ficou lá dentro do 300. Não. Eu tenho só as provas. Os horários. Se puder falar das provas, eu agradeço. Estão dentro do processo. Tem também, inclusive, as filmagens. A Jéssica também, excelência, é outra, que fala que foi ameaçada pela mãe dela e por ela, e que fez BO. Sabes alguma coisa sobre isso? Tu ameaçasse a Jéssica? Ou a tua mãe ameaçou a Jéssica? Jamais. Ô, Marina, tu foi feito sexo anal com você, por acaso? Você foi vítima de sexo anal? Eu fui vítima de estupro de vulnerável. Por que a sua mãe, eu até juntei agora o áudio que nós tivemos agora, excelência, que a mãe dela fala para a Jéssica que foi feito sexo anal com ela? Inverídico. A sua mãe, então, está mentindo. Passa o áudio. Inverídico. É inverídico, tá bom. Eu vou passar o áudio que eu tenho. A minha mãe fala no áudio que eu era virgem de frente e de trás. Porque tem pessoas que têm malícia na cabeça. A minha mãe fala exatamente isso no áudio. Eu sei muito bem que áudio é esse. Eu vou passar o áudio, excelência. Vou juntar no processo. Você pode dizer a folha, doutor, só para a gente ir acompanhando aqui? Eu juntei agora. Dentro do Café de la Musique. Dá para escutar? Eu só fiz ok, dá para ouvir. Com você, tá? Agora, você sim se esquivou da responsabilidade. Eu tenho os vídeos todos de você perto da Mariana, lá no Café de la Musique,
tá bom? Ela foi para trabalhar lá, minha filha é uma menina do bem, tá? E aconteceu a coisa mais grave que podia acontecer com o ser humano dentro do trabalho dela. Então, todos aí são responsáveis, todos da casa são responsáveis, entendeu? Principalmente as pessoas que a contrataram. Então, eu quero o nome de todo mundo que estava no camarote, no bangalô, porque aquela menina morena levou ela para lá. Colocaram Boa Noite Cinderela na bebida dela, já foi constatado, tá? Abusaram da minha filha. Ela saiu daí transtornada, sem saber para onde estava indo. Ela desceu a escada aí, que ela não sabe onde que ela estava, uma escada aí que não sabe para onde que está. Só que a polícia já está apurando, já vai descobrir tudo, tá? E já está chegando a Polícia Federal também, está chegando todos os nossos contatos para apurar. Esse crime não vai ficar impune, você pode ter certeza. E mais ainda, sua missão, na hora que eu perguntei para você, você não quis saber o que estava acontecendo dentro do Café da Música. Você só quis culpar minha filha das coisas. Agora, uma pessoa que é dotada, entendeu? Que não sabe o que está fazendo, que ninguém viu para onde que a minha filha foi levada aí dentro, entendeu? E o negócio aconteceu aí dentro. Depois do acontecido, é que ela saiu sem saber ainda direito o que estava fazendo e foi para o 300, ninguém sabe nem como. Até a própria polícia, até o médico legista tá bobo, porque como que ela conseguiu ir, entendeu? Foi constatado abuso na minha filha, Agora, entendeu? A minha filha era virgem, constatou também, tá? De trás e de frente, porque vocês têm muita malícia na cabeça. Graças a Deus, eu sei a filha que eu pus no mundo, ela ia para trabalhar. Tanto que as pessoas achavam chato, né? Achavam ela metida, mas é porque ela não fica com ninguém, não. esse é o áudio da sua mãe. É por isso que eu perguntei. É por isso que eu perguntei. De trás e de frente. Jéssica, Você fica malícia na cabeça. O senhor saiba interpretar, por gentileza, um áudio. Eu pergunto para você, a sua mãe falou isso, eu estou perguntando. De trás e de frente, eu estou perguntando por que a sua mãe ia falar isso. A Enia, a Jéssica, a Fran, as três fizeram o boletim de ocorrência. Você recebeu, sabia disso ou também não recebeu nenhuma intimação? Eu nunca recebi nenhuma intimação. Talvez porque ninguém localize você, né? Não sabe ninguém onde é que te acha, né? A Jéssica, no minuto 14:10, diz que você primeiro começou dizendo que o vestido estava todo rasgado. Aí, quando as pessoas começaram a dizer que você estava em perfeitas condições, você mudou a versão. No início, você falava que o vestido estava rasgado. Isso é verdade ou é mentira da Jéssica? Tudo que eu falei no audiovisual está registrado. E eu repito quantas vezes for necessário. O que está no audiovisual... A Jéssica está mentindo. A Jéssica te falou com você. Ela está mentindo? A Jéssica e todos os envolvidos. Tá bom. Estão faltando com a Quem verdade. é o Gui Araújo? Oi? Quem é o Gui Araújo? Uma pessoa influenciadora. Você chegou um dia lá, que fez um trabalho no barco, chegou com ele depois das 6 e começou a criar problema com a Jéssica porque não queria que ele pagasse? Isso aconteceu ou é mentira da Jéssica? Inverídico. Inverídico. Jéssica fala isso no minuto 17:50. Você fala que o café é uma máfia, que os milionários drogam as meninas, que é uma rede de prostituição. Você conhece alguma menina que foi drogada lá no café? Eu nunca falei isso. Eu compartilho os relatos de outras vítimas no meu Instagram porque eu dou voz a elas. De outras pessoas. Quem fala isso é o Pletora, uma pessoa que frequentava muito os beach clubs de Jurerê Internacional. Mariana, a pergunta é bem objetiva. Eu quero saber se tu sabes de algum outro caso específico. Sim. Sabe? De vítimas que me relatam as coisas na internet. Nós juntamos um laudo de uma médica que analisou o processo e deu um parecer dizendo que o seu relato é incompatível com o que você alegava. Nesse parecer, ela juntou umas fotos que depois você republicou no seu tweet, dizendo que as fotos não justificavam você ter estuprada. Não é isso, e nenhuma, até a prostituta pode ser vítima de estupro. A minha pergunta é o seguinte: eu tenho essas fotos aqui, que eram fotos do seu perfil. Essa era você, né? Essa era você. Muito bonita, por sinal. Fotos muito sensuais.
Tá, doutor, a pergunta, doutor. Por que você apagou todas as fotos se não tem nada demais? Eu não estou emitindo juízo de valor. A minha pergunta é, por que você apagou todas essas fotos? Porque depois de 5 meses eu fui obrigada a expor o crime hediondo que eu sofri, então o foco é o crime. Eu não trabalho mais como influenciadora digital, eu não trabalho mais como modelo. Eu deixei algumas lá para as pessoas saberem quem eu sou. Mas não tem necessidade de deixar todas as outras fotos. E quem quiser ver fotos minhas, pode ir no Tumblr, pode ir em todas as outras redes sociais. Esse tipo de foto não tem mais. Só tem foto... Não, esse tipo de foto não tem mais. Tem foto que só falta botar uma auréola em você. Esse tipo de foto não tem mais. Mas você já respondeu. Você está querendo dizer que foto que é provocativa? Por que você brigou com a Ana Bruna? Eu briguei com a Ana Bruna? Eu não converso com pessoas que frequentam o Café Della Musique mais. Ah, não foi porque ela desmentiu quando vocês queriam acusar o Roberto Marinho? Não teve nada a ver isso? Eu nunca quis acusar ninguém. Você não queria que a Ana Bruna reconhecesse o Roberto Marinho? Você não tentou pressionar ela para acusar o Roberto Marinho? Ela que falou que era ele na filmagem e a Bruna Fidalgo. Por que a sua mãe, no começo da investigação, quando o André veio aqui se apresentar, a sua mãe disse que ele era um laranja? Mandou um e-mail dizendo que o André era um laranja. Por que ela, no começo, chamava o André de laranja que ele estava descobrindo o Roberto Marinho? A gente foi claramente manipulada, então ele não aparecia. Tá bom. Então, assim, folha 161, excelência, só para registro, porque tudo é manipulado. Então, aqui é o e-mail da mãe dela que também foi manipulado. A mãe dela disse que ele é laranja e queria botar a culpa no Roberto Marinho. Como não deu certo, mas é tudo manipulado. Vamos adiante. Ô, Mariana, você sabe que existe uma decisão do Tribunal de São Paulo pedindo para você não violar mais o sigilo desse processo? Tem ciência disso? Disso, desde 19 de dezembro. Não acho você para citá-la. Você tem ciência disso? Decisão? Vou responder apenas as perguntas do caso estupro de vulnerável no qual eu sou vítima. E ali a bateria do telefone está acabando. Ah, mas nós vamos longe aqui. Não adianta vir com a bateria que está acabando, não. Não, você não vai escapar de mim. Vamos continuar. O dia mais importante da sua vida não vai ter bateria? Eu disse que eu vou precisar esperar um pouco para poder colocar carregar. Bota para carregar, Mariana. Nós vamos longe aqui. A Sabrina é tua amiga? Ela estava no dia contigo, Mariana? Ela estava comigo no dia. Acho que esse não entra. Só um minutinho para colocar carregar o telefone. Esse aqui, acho que... Tá bom. Não entra. Tem todos os minutos que você precisar. Ministério Público e aqui fecha 6. Esse não entra. Esse não entra. E eu estou no carro. Você pode buscar. Hã? Buscar um busto, mas nós temos que ir embora às 6, que aqui fecha às 6. Tá. Nós estamos no gabinete do Ministério Público. Nós estamos no gabinete do Ministério Público. Eu gostaria que fizessem, então, as perguntas necessárias, por gentileza. Não, você não vai escolher o meu trabalho. Você não vai pautar a minha conduta e minha atuação profissional. Você não vai pautar... Não, só por uma questão, desculpa intervir aí, doutor Gastão, mas é questão assim, esse processo realmente é muito importante. Eu acho que nesse caso a Mariana tem a razão de que nós estamos bastante tempo aqui, o processo tem um desencargo bastante grande aqui, até a questão emocional, etc. Nós vamos fazer o seguinte, doutor Gastão, para não atrapalhar também o trabalho do senhor, que é muito importante esse trabalho da defesa também, esclarecer os fatos aqui para o juiz é muito importante. Nós vamos fazer mais em torno de uns 10 a 15 minutos aqui, e até tem um horário ali que eu já sei que o gabinete vai fechar lá, e aí nós vamos prosseguir essa audiência na segunda-feira que vem, vamos ter que refazer, aí eu retomo a palavra, doutor, retomo a palavra para a defesa, até porque eu gostaria de ouvir também, com muita calma, a mãe da Mariana, nós temos que ouvir a dona Luciane, eu gostaria de que não fôssemos atropelados pelo tempo, nem pelo cansaço. Então, nós vamos dar mais um tempo aqui para o doutor fazer as suas perguntas e vamos fazer mais 10 minutos, tá? De trabalhos e depois nós prosseguimos na próxima audiência. Já tem data, já vi aqui a pauta de audiência, nós temos uma oportunidade e prosseguimos esse trabalho na segunda-feira que vem, tá, doutor? Mas fica à vontade com o seu trabalho aí, tá? Sim, agradeço a atenção. A Sabrina, no minuto 28, ela disse que tomou bebida do seu copo. Você compartilhou o copo de bebida com a Sabrina? Não me lembro. Alguém comprou bebida para você? Alguém deu bebida para você? Não me lembro.
Quando você saiu do Café de la Musique, como é que você estava? Sua roupa, maquiagem, você estava impecável ou estava descabelada, com a maquiagem borrada, com a roupa meio amassada? Eu estava sem consciência, então eu não sei. Vamos ver se a gente consegue. Só um minutinho, doutor. Ei, mas não tem que ser aqui, porque senão lá não dá. Ela tem que falar. Ali atrás, Mariana. Vem. Vai desligar. Mas você pode sentar lá também, ó. Tem duas, pode não. Já pode sentar. Não tem problema. Ah, tem ali, então vai, toma tudo lá. Você coloca até ali, por favor. Eu não É tô... porque eu não vou alcançar ali, ó. Avisa pro funcionário do Ministério Público tem que ir embora às 18. Fala pro juiz aí. É, ele falou que vai só mais 10 minutos. E aí Mais 10 minutos, 6h10. Excelência, não tem problema, podemos interromper. Não tem problema. Eu acho que é melhor, doutor, porque a bateria está acabando, a gente precisa de ouvir com calma a dona Luciane. E aí vamos fazer o seguinte, doutor, a gente recomeça essa audiência, até vou pedir, o Ricardo está nos ouvindo, né? Pode até parar a gravação, Ricardo. Isso.